Muito bem, vamos começar então. Hoje, nesse episódio número 3, primeiro episódio da temporada 2023. Estou aqui com o pastor Rodrigo Quintan. Pastor, obrigado por aceitar meu convite e por ser maluco para aceitar esse convite de vir bater esse papo. E, pastor, o pastor Rodrigo Quintan é responsável pela área de famílias na Primeira Batista de Campinas, né? E aí, no último episódio, foi mencionado. Eu não sei se você já ouviu, mas Não você foi ouvi ainda. mencionado, viu? Eita. Falaram de você aqui. É, O pastor Fábio foi Carreiro o veio chefe, né? aqui. Foi o chefe. O chefe, o Foi o chefe. chefe. Veio aqui, comentou sobre o pastor Rodrigo e legal, ele já estava meio que na minha fila de convite. Pastor, obrigado. E além de pastor da Primeira Batista, me fala um pouco mais de você. Marido, pai. Então, eu sou marido da Priscila, né? Sou casado com a Priscila faz 8 anos. A gente tem 3 filhotes. A Ana Luísa, de 5 anos, a Alice, de 3, e o Lucas, de 10 meses. Uau, 10 meses. legal. Estamos aí nessa luta de povoar a terra, né? Mas a gente parou, tá tudo certo, a gente parou no 3º. E o Lucas vai se juntar a você, então, para falar sim, senhora, para as 3 donas da casa. Ele faz parte da resistência. Faz Tá parte da bom, resi- você não vai ficar sozinho Não, nessa briga, a né? gente se juntou aí, vai ser o meu parceiro aí de resistência. Legal. E, bom, você me falou 8 anos de casado, tô tentando fazer uma conta, porque você é um cara novão. Tá. E aí, como é que foi naquele começo lá? Seminário? Você já tava Eu junto com a sou, é, Priscila? Como é que foi isso aí? eu sou natural do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Denuncia um pouco, ó. Só Vai ter 2 minutos de papo já dá pra perceber vai um ter um pouco. chiado aí no os caras do som aqui, a produção, né? Tem um problema para editar aqui, tirar o chiado. Mas eu sou natural do Rio de Janeiro, mais precisamente do interior do Rio de Janeiro. Eu nasci na cidade de Teresópolis Tá. e fui registrado na cidade vizinha, Nova Friburgo, que é ali a região serrana do estado do Rio, né? Uhum. Mas eu não morava em nenhuma delas, né? Só porque tinha família que é médico, que queria fazer o parto e tal. Eu morava em Niterói. Minha família morava em Niterói, a gente morava em Niterói. Aí eu morei em Niterói muitos anos. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu fui novamente para Nova Friburgo, morar em Nova Friburgo. E aí cresci lá em Nova Friburgo, fiquei em Nova Friburgo até os meus 21 anos, acho que foi isso, mais ou menos. Comecei me formei lá, no ensino médio e tal, e comecei a fazer faculdade de jornalismo, eh, em Nova Friburgo ainda. Depois fui para o Rio de Janeiro capital, né, onde eu continuei a faculdade lá de jornalismo. De lá, eu vim para aí de lá eu vim para São Paulo. E aí eu terminei a faculdade de jornalismo em São Paulo e comecei a faculdade de Nossa. teologia em São Paulo, capital. Tá. E aí terminei a faculdade de jornalismo aqui e comecei a de teologia aqui. E o seminário, Faculdade Batista, Teológica Batista. É que o nome do seminário é Faculdade Teológica Batista. Tá. Porque, assim, antigamente tudo que era faculdade teológica do meio batista era chamado de seminário. Tá. Porque eles não podia ser chamado faculdade, porque não era reconhecido pelo MEC. Então, mas como eu entrei a faculdade teológica já era reconhecida pelo MEC, Tá. como curso superior, então ela já tem esse nome, Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Uhum. Apesar de que antes ela também tinha esse nome, mas não tinha um processo de validação. Tá. Eu já entrei nela sendo reconhecida pelo MEC. E aí eu vim como a convite da Primeira Igreja Batista de São Caetano. A Primeira Igreja Batista de São Caetano me convidou para ser seminarista lá, né, de lá. E eles pagariam o meu seminário, minha faculdade, e eu estudaria lá, enquanto eu servia a igreja, eu estudava lá. Legal. E é bem o que tradicionalmente acontece no meio batista, né? Tá. Você é seminarista de uma igreja, você serve ela aos domingos, finais de semana, nos eventos, tal, e a igreja banca lá, tal. E eu vim do Rio com essa proposta, né? Uhum. Isso foi em 2009. Tá. 2009 para 2010. 2010 eu começo a faculdade, em janeiro de 2010 eu começo a faculdade de teologia. E, em paralelo, ainda continua a faculdade de jornalismo,
que para poder encerrar uma e continuar com a outra só. Aí vai Uhum. esse processo aí, mais 4 anos aí, que eu termino aí eu entro em pós-graduação aproveitando que eu já tinha terminado jornalismo, eu fui fazendo pós-graduação enquanto fazia a teológica também. Uhum. Aí foi um processo de formação nesse período aí, Mas só pra entender, essa pós, ela não é da teologia, então, ela é uma pós do jornalismo. jornalismo. Tá. Jornalismo. Eu fiz História e Filosofia da Comunicação e Antropologia Cultural. Uau, que legal, cara. É. Eu tinha antes de eu ir para São Paulo, de vir para o estado de São Paulo e pra capital, São Paulo, eu comecei a me envolver muito com projetos sociomissionários, né, Uhum. projetos sociais missionários da igreja, né. Sempre frequentei a igreja batista, sempre fui da igreja batista. Tá. Me converti aos 9 anos de idade. Minha família, por parte de mãe, sempre foi todo mundo batista. Meu pai era católico, mas também depois se converteu, virou batista também. Então todo mundo batista. E aí Eu já ia perguntar se caíram as escamas dos olhos aos 9 anos. Mas fala pra mim, esse lance da sua conversão aos 9 anos, como é que foi essa experiência? a gente Porque já era da igreja, se converteu, então como é que é É isso, que né? não Como é que é era. essa... É que não era. Que na verdade, assim, a minha mãe, ela era batista, mas ela estava desviada. Ah, tá, Estava afastada, né. tá. E a gente não ia na igreja. Eu tinha até os meus 9 anos, eu não conhecia essa realidade de igreja, né. A gente normal. Pensar, os crentes estão ouvindo, assim, o que que faz quando não tem igreja no domingo, né? Será que passa na casa de uma pessoa que no domingo é Não livre, né? vai à igreja, né? É. Mas depois de um tempo que você fica na igreja, muitos anos domingo, né, na igreja, você fica pensando: "O que que a gente faz no domingo quando não tem igreja, né?". É. Enfim, a gente vivia e não tinha esse hábito de igreja no domingo. Aí a minha mãe resolveu, ela falou assim: "Meu, a gente precisa voltar, nossos filhos estão crescendo e nosso filho precisa ir para a igreja, tal". Eu sou de uma família que nós éramos em 6 irmãos, total, 6 filhos. O meu pai casou-se primeiro, teve 4 filhos, meus 4 irmãos mais velhos, se divorciou e depois casou com a minha mãe, teve eu e minha irmã mais nova. E aí, a gente sempre andou muito junto. Meu pai sempre fez questão da gente estar tudo que for fazer, viajar, a gente viajava junto. Então meu pai tinha uns carros grandes, assim, sabe, pra botar todo mundo junto. Comprava aqueles bagageiros, Legal. botar em cima, né, porque mesmo carro grande, você ocupa o lugar do porta-mala, né. Uhum. Aí comprava o O bagageiro, maleiro lá, né? bota em cima e tal. Então meu pai teve Lumina, manja? Não sei se o Lumina. Nossa! Opa! Lumina que era Sim, ela tinha a lanterna dela era é, compridona assim, não era? isso aí. Ah, Isso é um carro bala, né, tinha aquela no coisa, aí você é, abria, minivan e tal, aí tinha aquela porta de correr que abria dos 2 que lados. legal, que legal. Tinha esse carro aí. A gente gostava pra caramba de viajar na Lumina. E aí a gente viajava todo mundo junto, né, a gente cresceu assim, entendeu. E a minha mãe entrou nessa, como tinha essa relação também com os filhos e tal, ela sempre se preocupou muito nisso, tipo assim, ela já tinha a questão da fé, né, mas ela estava afastada. Depois, quando a gente começou a crescer, ela falou: "Ó, eu acho que a gente precisa apresentar o evangelho para eles, sabe, eles precisam conhecer o Uhum. que eu conheci", né. Ela começou a sentir a necessidade, principalmente para mim e pra minha irmã mais nova, que eram os filhos dela, né. E aí a gente começou eu e minha irmã a ir na igreja dos meus avós. E Batista. Batista. Meus avós que eram os pais da minha mãe. Eles eram batistossauros, bem batistas, esses eram mesmo. O Da raiz. batista raiz, né? O pai da minha avó, meu bisavô, ele era missionário, inglês, ele era inglês, cara. E ele Ah, veio plantar, ele é batista, veio baptista. Ele veio veio plantar. plantar igrejas aqui no Legal, Brasil. que legal, cara. Né, plantou um monte de igreja em Minas, né, tem até Massa. fotinho dele lá em algumas igrejas em Minas lá, batistas, igrejas batistas. E aí, tipo, então é muito forte essa tradição batista, né, na Uhum. família, né. Eu não falo muito porque pode atrair maus presságios. Brincadeira. Mentira, tô brincando. Mas tinha muito isso. E aí os meus avós tinham uma igreja que eles frequentavam, uma igrejinha bem tradicional, tal. E aí a gente adorava, né, a gente era moleque, frequentar a igreja da vovó.
A minha avó dava aula pra gente na EBD, Escola Bíblica Dominical, né. Uhum. Meu avô era líder dos homens da igreja, ela era diaconisa, ele era diácono. Minha avó tocava piano e órgão na igreja, né. Uhum. Então tinha toda uma cultura, uma tradição ali que a gente começou a viver isso de perto. Perfeito. E aí eu lembro o pastor Judson, que era já falecido, né, ele uma noite lá ele estava pregando, e ele pediu para tocar um hino do cantor cristão, que chama Cegueira e Vista, né. "Ó tão cego eu andei perdido, vaguei". Eu lembro até hoje, porque eu não da mensagem eu não lembro, mas eu lembro do hino, e aí isso mexeu muito comigo. E foi uma experiência muito assim, eu cheguei pra minha mãe e falei: "Mãe, eu quero muito aceitar esse Jesus, receber esse Jesus". Uau, Eu que tinha legal, tinha 9 cara. anos. Que Aí legal. eu: "Posso ir lá na frente?" Aí ela: "Pode, meu filho, pode". Aí ela já estava chorando, né. Aí eu estranhei que ela estava chorando, eu falei: "O que que eu fiz, né?". Pensei que eu tinha feito alguma coisa errada. Aham. Mas eu fui, comecei a chorar também lá na frente. Aí minha irmã veio atrás de mim, né, minha irmã era pequenininha, mas veio atrás de mim, aí eu comecei a chorar, o pastor Judson me abraçou, e ali começou uma caminhada de fé, assim, sabe. Fui doutrinado nas classes lá dos catecúmenos, né. Aham. Aí fui batizado, Classe de batismo. classe de batismo, fui batizado, né, aí continuei estudando, tudo mais. Aí depois a gente foi frequentar outra igreja, lá já morando em Nova Friburgo, já no interior, começou a frequentar outra igreja, e a gente desenvolveu a nossa espiritualidade com a galera, fui crescendo, os adolescentes já, tal, aí fui em acampamento pra caramba, né, aqueles acampamentos de adolescente que a gente ia, da igreja, e cresci na igreja, né, foi isso. Então, tipo assim, quando a gente começou a ir mesmo pra igreja, que teve essa mudança. Aí a minha irmã depois também quis batizar, ela batizou, né. O meu pai ficou naquela, tal, de querer, mas não sabia muito bem, batizou, mas meio que no embalo, não tinha muita certeza daquilo que era, que não era, mas foi. E aí, lá para as tantas, cara, a gente já era quase adolescente jovem já, eu já estava meio com as perguntas atravessadas na minha cabeça, assim, de bem adolescente, assim, cara não me explica, pô, como é que é isso, como é que não é aquilo, sem entender nada, eu com vontade de ir para as baladas da vida, e meio que preso pela essa religiosidade, eu meio cansado. Veio o tal daquele movimento de G12, das igrejas, começou um negócio meio uns encontrão com Deus, Uhum. de gente ver galho voando, dente ficando dourado, uns negócios meio louco assim, e a igreja rachou, cara. Teve Caramba. várias tretas lá, a igreja rachou, ixi, foi horrível. E aí, nesse racha, a gente debandou, deu um voo à barata, onde cada um foi para um lado, e eu e minha irmã também não falou assim: "Ah, não quero saber mais disso também". Minha mãe ainda tentou manter a gente junto, algumas reuniões, tentou manter, mas acabou que no final eu e minha irmã saímos fora da igreja. E meu pai já tinha saído também, né. E só ficou minha mãe, aí minha mãe foi para uma outra igreja e a gente saiu fora. Aí eu fiquei aí, cara, uns 4 anos longe, né, de qualquer coisa de igreja. Uhum. Aí chutei o balde mesmo, cara, aí fui viver a vida louca, né. Uhum. E Tudo que não tudo que podia. não podia. Eu era vida louca, tô zoando, né, porque assim, eu era o mais Caxias dos meus amigos. Por mais que eu quisesse chutar o balde, eu nunca tinha eu chutava o balde assim: "Não, espera aí, chuta muito longe não, chuta ele ali". Chuta e busca, É, né? chuta e busca. Chuta e Não, espera aí, eu busca, vou né? chutar turma, espera aí, deixa eu pegar isso aqui. Não vou chutar não. Meus amigos sim, né, não tinha, mas eu sempre tive um crivo, assim, sabe. Uhum. A gente fala que o Espírito Santo ele dá uma demarcada, né. Uhum. E eu sempre fiquei meio nessa também, eu falei assim: "Cara, né, tudo bem que eu não quero, mas também não vou, né, não vou chutar É, o não balde", é porque eu assim sei que também, né? porque eu sei que tem coisa aí, eu só não fui bem esclarecido, tem coisa aí, entendeu. Tá. E aí acabou que, tipo, eu fiquei um tempo bem longe, assim, sabe, disso Uhum. tudo. E eu até que um dia a gente teve um impacto muito grande na nossa vida, que foi um amigo nosso, que na época namorava minha irmã, ele era muito meu amigo, e ele sofreu um acidente de carro e morreu. Isso foi um baque muito grande pra mim, pra a gente foi a primeira vez que a gente teve um relação com a morte de tão perto, assim, sabe. Eu já tinha perdido parentes, mas bem parentes mais distantes, né, que a gente não Uhum. tinha noção. Mas de perto, assim, um amigo, assim, o namorado da minha irmã, um cara que era meu melhor amigo, andava com a gente.
morreu no acidente de carro. Isso foi muito forte, muito forte. E aí isso fez a gente me fez, né, me fez querer ouvir um pouco minha mãe, assim, de: "Ah, vamos ali na igreja comigo no domingo", estava mais sensível, aí eu fui. Aí lá eu encontrei alguns amigos das antigas, essa igreja que ela ia, a Central de Nova Friburgo. E aí um dia ela falou assim: "Ah, você não quer eu posso inscrever você no acampamento de jovens?" Eu: "Eita, cara, voltar pra isso". Porque, cara, antes disso, vamos parar um parêntese. A minha mãe tentava isso várias vezes, né, cara. Minha mãe foi pra grupo de oração, pedir eu cheguei na igreja, eu já sabia, todo mundo me conhecia já. Era Desperta Débora, era tudo para o Rodrigo voltar. Quando eu cheguei lá: "Ah, você é o Rodrigo?" Eu falei: "O pessoal me conhece já aqui". E aí eu lembro, cara, que uma vez a minha mãe e minha avó se juntaram e pagaram um retiro pra mim, uma igreja lá, e falaram pra mim: "Ó, o retiro de carnaval", porque eles não queriam que eu saísse fora do carnaval, pra bagunça, né. E: "Ah, você vai para o retiro, você e sua irmã". Aí eu falei: "Ah, não vou não, pô, tá maluco, não quero ir e tal, não quero ir tal". "Não, você vai, porque sua avó já pagou, eu já paguei". Cara, você acredita que, eu: "Tá bom, eu vou". Aí eu cheguei lá, os meus amigos me ligaram, cara. Eu fugi do Onde você retiro, tá? velho. Vamos buscar você aí. Ai, Isso aí mesmo. cara. Cara, onde você tá, mano? Eu vou Eu aí, falei: te "Você tá aqui? Eu tô busco. indo num sítio aqui, os caras passaram". Nossa, Aí minha irmã: "Não quero nem saber, mas eu não vou ficar aqui eu também vou não". junto. Aí Olha, eu falei cara. assim: "Mas você não pode ir", não sei, ela era menor ainda, né. Aí Se você ela não me falou levar, eu vou assim: "Não, me contar. me deixa no me deixa em algum lugar aí, tipo de seguro, pra eu pegar um busão e ir pra casa, que eu não vou ficar nesse acampamento sozinha não". Nossa. Aí ela foi pra casa dos meus avós, eu acho, de volta, né. Mas aí eu já estava longe, a gente foi pra Ouro Preto, cara, foi passar o carnaval em Ouro Nossa, Preto. cara. Meu Deus do céu, que Aí loucura. ela ficou doida, me ligou assim: "Você tá maluco? Como é que você faz um negócio desse?" Mas o que que você acha? Porque eu também tenho um começo de vida muito parecido, porque desde cedo na igreja, com as práticas da igreja, né? Então, quando eu fui ficando mais velho e a gente tava falando sobre o cara não saber o que fazer num domingo que ele não vai na igreja, né? Cara, sou eu. Porque eu, todos os domingos, estive ocupado, sábados e domingos ocupados com o serviço da igreja durante toda a minha vida, né? Mas aí eu fico olhando pra trás e pensando no acampamento de carnaval, no retiro, no. Cara, o que faltou, hein? O que faltou? O que a gente fez? Ou o que aconteceu? Que a igreja. O que faltou a igreja fazer? O Rodrigo não fugir. A irmã dele não correr. Pra Sabe? mim, cara, assim, ó, pra mim, eu posso dizer que o que faltou foi as pessoas responderem honestamente as perguntas que eu tinha. Uhum. Mas Porque, quais perguntas você tinha? por exemplo, por que que eu não posso fumar um cigarro? Por que eu não posso tomar uma cerveja? Por que que eu não posso ir pra balada? Por que que eu não posso, fazer sexo? Por que eu não posso transar? As pessoas, o que que eu falar? "Ah, as pessoas não te respondiam isso?" Não, não me respondiam, elas diziam assim: "Não pode". Não pode que não pode, né? É, não Deus não pode quer, porque, porque pô, Deus Deus não não gosta, porque o quer, pastor falou. Deus não gosta, Assim. Deus não se agrada disso, respostas abstratas, entendeu. Hum, Isso me irritava profundamente, porque assim, eu não quero resposta abstrata. "Ah, Deus não gosta", mas por que que ele não gosta? Foi ele que perfeito. fez o tal do sexo, foi ele que fez, mano. Então assim, por que ele não gosta? Por que qual "Ah, não, mas ele fez para o casamento". Tá bom, mas me mostra isso. Por que que tem que ser o casamento? Que casamento é esse? É o véu Grinalda? Lá, tipo, Ou é a assinatura no cartório, é né? assinatura no cartório? Que é esse casamento? E Certo. por que é isso? Aonde está escrito isso? Uhum. Eu tinha dúvidas sinceras, assim, honestas sobre isso, queria saber, mas Por isso eu você não fez faculdade de jornalismo, né? exatamente. O jornalismo ele nasce também porque eu sempre fui muito curioso de tudo, eu sempre fui curioso de tudo. Todos Perguntar, os né? meus interesses, assim, mais profundos é porque mano, eu tinha muita curiosidade, eu queria ir investigar, ir atrás, eu gostava disso, de saber, de perguntar, de conversar, de gastar horas conversando, entendeu? Tipo, trocando ideia. Eu fazer isso aqui pra minha esposa é difícil, pra mim é mole, Uhum. entendeu? Eu ficar horas conversando, eu fico, cara, fico até a minha esposa chega uma hora que ela fala: "Mano, Eu?
Teu. Ela que tá ali vai falar, ó, Não, pô, ei, ó, eu não ó. tô nem olhando pra ela, eu sei que. Nem olha, porque ela vai avisar, né? Não, e eu sei que ela. Tem o olhar do horário, né? Tem aquele que é o olhar Não, ela certo. não vai interferir, mas é tipo assim, ela não fica. Você fala assim, eu gravei um podcast de 4 horas. Ela, nossa, mas que impossível isso. O que vocês falam nesse negócio? Como assim, Que é né? isso? É louco, mano. Tem pra mais até. Não, é tipo assim, vai meus amigos lá em casa, a gente fica trocando ideia até 5 da manhã. Já Entendeu? fiz E vai muito. conversando. Porque eu gosto disso. Eu gosto de Uhum. conversar, gosto de saber, gosto de perguntar. Eu converso, eu lido bem com a fala, com pessoas estranhas normalmente. Não Uhum. tenho problema com isso. Para outras pessoas é mais difícil. Mas o jornalismo nasce de uma desenvoltura que eu tinha naturalmente. Que eu observei isso. Alguns amigos observaram que eu tinha, que eles não tinham. Eu falei, cara, tem uma parada aí. E não só isso. Depois disso, o mais profundamente, veio o pastoreio também por causa disso. Uhum. Porque eu percebi que eu conseguia construir pontes com isso. E alcançar o coração de pessoas. E eu falei assim, cara, eu consigo perceber pessoas, o coração delas na conversa, no jeito de lidar, na relação. Então, isso para mim nunca foi difícil. Não foi uma dificuldade para mim, entendeu? Uhum. Então, eu, por exemplo, eu sempre acreditei que se jogar limpo, fazer as perguntas certas e você tem respostas honestas. Uhum. Tô fazendo uma pergunta, eu quero que você me diga, mano. Franqueza, né? Franqueza. Transparência. Se isso aqui que a gente tá vivendo, que a gente canta todo domingo, é a melhor coisa do mundo, mano, vocês não podem não ter respostas para essas perguntas. Vocês têm que ter respostas, né? Por que que eu não posso ir numa balada? Eu vou no aniversário. Por que que eu tenho que ir no aniversário? Se eu for no aniversário do meu colega, eu vou me sentir mal lá. Por quê? Por que que aquele lugar não é um lugar para mim? Por quê? Quem disse isso, né? Quem disse que eu celebrar o aniversário de alguém era errado? E assim, não tô querendo botar em juízo ou julgando se está certo, já assim dizendo, dando minha opinião. Eu sinceramente queria saber se estava certo ou errado e o Perfeito. porquê que estava. Perfeito. Se Sim, estiver sim. errado, por que tá errado? Se estiver certo, beleza, me fala porque tá certo. Até porque é uma fase de aprendizado, né, É, cara? De entender o porquê que. isso, isso. Então, na minha geração, na minha época, eu vi que muitas pessoas abriram mão da igreja por conta disso. Por conta de perguntas sem respostas, mas perguntas honestas sem respostas honestas, tá? Vou falar assim. Porque perguntas sem resposta tem muita. Perfeito. Elas existem. Mas, assim, perguntas honestas sem respostas honestas, isso é um problema. Você acha que isso acontece ainda hoje? Ah, com certeza. Ainda hoje a gente é isso, vamos olhar para a igreja, certo? E aí eu não Mas vou eu nem acho que entrar hoje. no mérito da questão da igreja batista, presbiteriana, histórica, não histórica. Tá, vamos olhar a gente como reino. Você acha que a gente como reino ainda fica Sim, devendo resposta? sim, eu acho que existem muitos tabus ainda. Muitos tabus. Coisas que não são faladas na real para a nova geração, tá? Tá? Por Não, exemplo. por exemplo, a questão sexual. Não se joga limpo na questão sexual na igreja. Não se joga limpo. O pecado ainda está atrelado à, à, à descoberta. Tipo assim, o casal ali tá transando. Se ninguém descobrir, mano, Tá tudo certo, né? mas se engravidar, Aí aí azedou. já era. Então, tipo assim, as coisas não funcionam do jeito certo, entendeu? As coisas não. Elas são construídas, a pedagogia é construída de maneira errada. Uhum. E as pessoas não entendem isso. Então elas preferem o quê? A grande maioria da galera. Eu namoro escondido, eu tomo minhas precauções, ninguém nunca vai saber e acabou. Porque é isso, cara. Ó, você pode ter muitos jovens que se guardam aí e tudo mais, mas eu não sei se guardam pelas razões certas. Esse é o primeiro ponto. Não é a grande maioria que se guarda, tá bom? Não tem isso. E por que não se guarda? Porque não sabe por que tem que se guardar. Entendeu? Sim. Não entende isso, não entende por que é isso se guardar. Parece que soa meio beato, soa meio santo do pau oco. Mas não é. Existem razões para isso. Razões para que você espere o casamento para fazer o sexo. Ou porque o sexo é para aliança, para o casamento. Perfeito. Existem razões bíblicas para isso, existem razões, o porquê disso é o ideal. Entendeu? Existe um princípio. Existe um E princípio. que este princípio faz com que eu me comporte dessa forma. Exato. Né?
Existe também, por exemplo, a fala de que a gente tem que acabar com esse negócio de, tipo assim, atrelar céu e inferno tudo. Ah, fez sexo no casamento, vai pro inferno, né? Tá fazendo errado. Se Jesus voltar hoje, se estiver transando fora do casamento, você fica. Esses terrorismos que faziam com a gente no passado, eles ainda ecoam ainda. Não tão forte quanto antes, Uhum. mas ainda ecoam. Eu tô focado aqui nessa questão sexual, mas tem outras coisas. Perfeito. Tem outras coisas. A questão da bebida alcoólica, por exemplo, que Vai longe essa conversa, hein? ela é extirpada, por exemplo. Uhum. Ela é extirpada, é colocada como não pode. Mas não é, por que que ela não pode? A Bíblia não fala que não pode. Inclusive, Jesus é o cara que faz o melhor vinho da festa de casamento. Aí vai dizer, não, mas esse vinho não tinha álcool. Claro que tinha álcool. Ele não tinha o álcool que a gente toma hoje. Mas ele tinha um álcool mais forte, inclusive. O álcool da fermentação da uva. E eu sei lá Uhum. como é que não era feito esse álcool aí. Porque a galera ficava bêbada. Uhum. E isso a gente tem que estar na Bíblia também. Né? Homens de Deus bêbados. Sim. Então, assim, o problema. Aí então a gente vai. Quando que a gente vai falar para as pessoas que o problema não é a bebida, o problema é o vício? Né? Quando que a gente fala isso para as pessoas? Quando que a gente quebra esse tabu? Porque até É porque hoje não adianta muita coisa você não tomar cerveja, mas não conseguir passar um dia sem tomar Coca-Cola, né? também tem isso, que é outro veneno, né? Que a gente toma e ninguém fala nada. As pessoas falam para todo mundo ouvir que é viciado em café, pô. Perfeito. Né? Mas peraí, o café é um vício, cafeína, você tá viciado, então meu, isso é pecado. Não é? Uhum. Mas beleza, mas não pode fumar. Né? Então, assim, que é tabaco e é viciado. Qual é a diferença? A diferença é que um mata mais rápido que o outro. Então, quer dizer, um mata, o outro vai deixar você com outros problemas, ou sei lá. Até porque já teve o caso agora recente do cara que morreu com o cafezinho, né? Tomou, acho que uma dose muito alta no dia de café. É mesmo? Surgiu até o meme lá do cara. Ah, descobriram o limite do quanto eu posso tomar de café. Porque foi uma dose, acho que foi 190 cafezinhos no Nossa, dia. Ele morreu. Teve um caramba, cara. ataque Uma cardíaco, sei overdose lá. Foi de café, cafeína, ué. cafeína, morreu. Overdose de café. É óbvio, eu tô falando comparação aqui, o cigarro e tudo mais, mas assim, por quê? A Bíblia fala do vício, a Bíblia não fala do. Tô citando esses paradigmas bem escrachados Uhum. da Sim, minha década, sim. década de 90 principalmente, né? Uhum. Que de propósito, porque esses eram os tabus da época, né? Uhum. Que se arrastaram para esse século, esse milênio agora, de uma forma bem idiota, né? Com perguntas tipo assim: pode piercing, pode tatuagem, eh, essas coisas que se arrastam, né? E por quê? Porque as pessoas não amadureceram. Uhum. A nova geração ela amadureceu mal. Ela amadureceu como? Pode ou não pode? Tá. Bati aqui. Hum. Pode ou não pode? Então, assim, pergunta de pode ou não pode é uma pergunta muito. Como é que eu vou adjetivar isso? Não dá pra fazer uma afirmação categórica pra uma coisa que é tão aberta e tão ampla. É, Não dá pra eu dizer aberto, fechado, sabe? Pra uma coisa que não é nem aberta nem fechada. exato. E assim, ó, por exemplo, a pergunta pode ou não pode é uma pergunta sem vergonha. Eu acho que é o único adjetivo que eu Tem achei. coisas. Porque ela é uma pergunta de alguém que quer ser legitimado em alguma coisa. É que. Ela tá buscando chancela. Isso, exatamente. Tá buscando Exatamente. chancela. Eu Exatamente. posso fazer, pastor, eu posso botar um piercing? Quando a pessoa pergunta isso pra mim, ela tá perguntando o quê? Você dá o. Você Você assina aqui assina pro. aqui? Porque eu Né? vou olhar pra minha mãe que o pastor disse que, É né? isso aí. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm maturidade ainda pra entender isso, entendeu? Uhum. Pra poder falar sobre isso de uma. O que acontece? Eu gosto de usar muito essa ilustração. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê muito sobre um Deus que ele fazia esse tipo de tutela. Ele diz assim, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Pode, isso aqui não pode. Isso aqui tá legal, isso aqui não faz isso. Faz isso que é bênção, faz isso que é maldição. Ele vai dizendo isso, você pode comer isso aqui, não pode comer isso aqui. Por quê? Aí você fala assim, mas por que Deus está fazendo isso? É porque Deus está ensinando um povo que é imaturo, uma humanidade que ela não sabe direito algumas questões, e Deus está ensinando como um bom pai. Ensina o seu filho. Então, quando, por exemplo, meu filho Lucas tem 10 meses, ele vai lá e vai botar o dedo na tomada. Aí eu viro pra ele e falo assim: filho, se você botar o dedo na tomada, tem uma corrente elétrica que passa aí.
Aí os elétrons vão entrar no seu corpo. Você vai tomar um choque. Isso pode matar, porque vai afetar seu sistema nervoso. Você pode morrer. Ele tem 10 meses. Ele vai ficar olhando pra mim e vai botar o dedo na tomada. Né? Então o que você faz? Você tapa as tomadas. Uhum. É Certo? isso aí. E se você vê ele chegando perto, você dá um tapinha nele. Não põe o dedo na tomada. Certo? E acabou. Não se presta a ter uma conversa científica, física, com teu filho de 10 meses, explicando pra ele por que a tomada, botar o dedo na tomada é ruim. Não, vai fazer isso. Assim é Deus no Antigo Testamento. Ó, não come esse peixe aqui. Não come esse bicho aqui. Imagina como que era a higiene dessa época. Nossa. Então aí a galera vai lá fazer um porco. Sabe-se lá da onde veio esse porco, né? Um porco que os caras estão levando no deserto, tá ligado? Uhum. Vamos dizer assim, né? Sim. Aí tá lá, mata o porco, aí mata. Aí como que vai fazer? Vai assar o porco? Vai ficar bem passado, mal passado? É isso aí. Não tem nada Isso aí. disso, os caras vão comer, Como é mano. que você vai medir a Eu temperatura nem sei se eles do... assavam comida na época. Nem sei. Provavelmente não, porque eles não comiam esse tipo de animal, né? Então não Uhum. fazia. E aí não pode comer tal tipo de peixe, porque... Por quê? Aí fala que o peixe era tóxico lá, mas não tem essa explicação para eles. Aula de biologia sobre os peixes do local. Não, Deus falou, não pode. Não pode fazer isso. Não vai mexer com morto. Né? Uhum. Por quê? Porque você não tem higiene para fazer as coisas, vai ficar mexendo com morto, né? Aí a mulher, aí até a mulher no período menstrual, ele dava as orientações. Uhum. Ó, mulher no período menstrual, cuidado, tal, se afasta, tal, por quê? Porque tem problema do sangue e tal. Então, ele dava as orientações, entendeu? Para um povo que era ignorante em um monte de coisa. Então, Deus meio que cuidava do povo, assim, nesse sentido. Quando passam-se anos e chega em Jesus, Jesus já tem outra pegada com o povo. Jesus já é Deus que desceu e falou assim, ó, agora galera, é o seguinte, vocês já sabem, eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem boas escolhas. Baseadas no princípio. Exato, não é mais sobre, eu tô aqui para ensinar vocês a terem autonomia. Não é mais sobre o que pode ou não pode. Agora vocês vão dizer, pô. Vocês vão dizer para mim. Eu quero que vocês aprendam a saber viver com as suas próprias pernas. Como um bom pai gosta de ver a maturidade dos filhos tomando decisões, boas decisões, o pai, o Deus Pai, quer também ver seus filhos tomando boas decisões com a sua maturidade ao longo do tempo. Então, assim, esse processo de maturidade espiritual, ele é muito parecido com o nosso processo de maturidade como humanos, entendeu? Da nossa relação paterna e materna, de aprendizado. Então, assim, quando eu tô adolescente lá, crescendo, e começo a ter dúvidas que chegam para mim, honestas sobre a minha vida, sobre o que eu tô... Porque quando eu pergunto sobre sexo, é porque eu tô vivendo isso, pô. Uhum. Quando o adolescente na tua igreja chega e pergunta assim, mano, por que não pode isso? Ele tá falando sobre ele não tá falando sobre o amigo, né? Que é da Laura Meu Miller. amigo, Laura Miller. Eu tenho um amigo... Bem lembrado. Eu bem tenho um lembrado. amigo que falou que masturbação é pecado. Então, assim, ele quer saber dele, ele quer saber o que está acontecendo, o que eu posso fazer, porque é uma pergunta honesta, de uma dúvida honesta, ele quer uma resposta honesta. Aí você diz, não, porque Deus não se agrada disso. A conta não fecha, né, cara? Mano, que Deus não se agrada? Você falou e não explicou nada, né? Não é, Assim. então eu tenho que perguntar para Deus por que ele não se agrada, e aí eu vou ver que resposta que ele vai me dar. Ele vai aparecer uma sarça ardente, vai dizer, eu não me agrado disso. Não, eu quero saber que a Bíblia diz sobre isso. Ou se ela diz alguma coisa sobre isso. Eu quero saber o porquê que isso é ruim, Uhum. entendeu? E aí surge todo tipo de heresia possível também sobre o assunto, né? Porque você não sabe a resposta, você inventa qualquer coisa para dar um cala-a-boca. Então eu acho sim que na minha geração, lá na década de 90, a gente sofreu muito com isso. Hoje, já é uma geração que tem isso ainda, mas eu acho que é uma geração que ela já não tá nem mais querendo perguntar pra igreja. Ela meio que, tipo assim, já sei o que a igreja pensa, entendeu? E aí não vou nem gastar meu tempo com isso, entendeu? E qual é... Você tá no papel de pastor de famílias, certo? E qual é o seu desafio, então, agora? Porque, bom, este já é um desafio, né? Mas onde é que tá a dificuldade? Então, quando você olha para as famílias que você pastoreia, para as pessoas que você cuida, você encontra de dificuldade?
tem gente que já não tá mais nem perguntando, mas você sente que tem pergunta pra ser feita ali? Tem gente, cara, que nem traz isso pra pauta. Eles vão se aconselhar comigo sobre outros problemas que estão tendo, mas eles nem querem falar sobre isso. Por exemplo, eu estava tendo um aconselhamento com um casal de jovens que estavam tendo problema. Eles queriam casar, mas estava tendo um problema de ciúme, o outro estava inseguro com isso, outro insegura com aquilo. Só insegurança para todo lado. Aí eu fiz uma pergunta para eles: vocês têm relação sexual ativa? Aí um olhou para cada, temos. Tipo assim, isso para eles nem entra na pauta mais. Eles nem conversam mais sobre isso. Temos. Eles querem falar sobre isso aqui. Isso aqui, esse fato deles estarem tendo relação sexual, para eles é meu normal aqui dentro, entendeu? Só que assim, eles não entendem, por exemplo, que beleza, é normal, não tem nada de anormal. O problema é que assim, fazer É isso comum, né? fazer isso comum, desculpa. E é normal também, não é anormal, né? Mas assim, fazer isso fora do casamento traz problemas que estão influenciando nisso que eles estão É. vivendo. A insegurança. Por quê? Porque eles elevaram o nível de intimidade deles sem elevar o O nível nível de de compromisso. compromisso. E aí isso gera neles várias inseguranças. E não só isso, gera neles também um sentimento de posse do outro. Uhum. Porque o sexo, ele nada mais é do que a união, né, de 2 corpos para serem um só. Então, se o que é o seu corpo é o meu corpo, o que é o seu corpo. Naturalmente e espiritualmente, essa é a união sexual, né? Então, quando você faz isso, você diz pro outro: nós somos um só, tamo junto. Então, peraí, então se a gente é um só, eu tenho direitos aqui. E aí eu começo a reivindicar meus direitos sem ter esses direitos. Então eu falo pra essa pessoa: olha, Você tem feito um acordo ou antes, se né? você ter E eu tido não um tô nem falando pacto. de assinar o contrato, Não, mas é o pacto, né? O perfeito. pacto da Sim, aliança, né? Tipo, sim. você partiu pra isso sem Uhum, tomar cuidados aqui. uhum. Porque isso aqui é o último passo da união, né? Lá Gênesis vai dizer, ó: "O deixará o homem a sua casa, né, Uhum. os seus pais e se unirá completamente, integralmente à sua mulher", ou seja, os 2 se unirão de forma independente, autônoma e por livre e espontânea vontade se unirão um com o outro e completamente se assumirão integralmente. E a partir disso eles terão o quê? Uma vida a 2 e, por fim, serão um só corpo, né. Então, assim, é o último passo de todos, e sela a união, né. E aí isso gera o quê? Isso gera uma responsabilidade dos 2 um com o outro. Só que você faz isso antes da aliança, né, então o que que é o problema? Aí eu começo a reivindicar direitos que eu não tenho sobre o outro. E aí começa a ter um monte de chabu, um monte de problema, cara, entendeu? Como é que você tá fazendo pra mudar isso? Você tá olhando pra isso? Tá tentando mudar isso? Como que tá sendo a sua Então, eu acho que abordagem na sua comunidade local? na verdade, assim, o que a gente tem conversado os pastores é assim: a gente precisa de uma pastoral que quebre os tabus. E fale abertamente sobre isso. Uhum. Sobre dúvidas a respeito dessa questão sexual que está aí, né, que foi um exemplo que a gente deu e que está aqui levantado. Mas que fale sobre isso, sobre essas questões morais que às vezes bate na gente, mas também falar sinceramente sobre isso, né? Porque a nossa construção sexual ela foi muito ruim, né, Tiagão? Mano, a gente É, cresceu mal, velho, é, das pernas disso aí. é. Tanto homens quanto mulheres, a gente não teve uma criação sexual, uma Hum. educação sexual boa. E hoje a gente tenta redimir isso com tanta informação que a gente recebe. Mas é muito difícil, é muito difícil. Imagina para essa nova geração. Você sabe que a minha mãe conta que a mãe dela aprendeu a cozinhar, lavar roupa, a fazer as coisas de casa. E, cara, estamos olhando na geração anterior à anterior, né? Sim, sim, Então, ela já era mais difícil aprendeu a também. fazer as atividades que eram entregues ao público feminino da época, ela aprendeu isso É, na igreja. Então, ela aprendeu a ser esposa na igreja. Ela aprendeu a viver na igreja. Ela aprendeu que era higiene, ela aprendeu na igreja, olha aí. cara. Sabe? Em escola dominical, É. em reunião de E mulheres. enquanto isso, os homens aprenderam com pornografia. E aí, cara, é isso que eu tô pensando, É, assim, sabe? O que é, é. aconteceu com os homens? A gente aprendeu com pornografia. E aí, o que a gente tá fazendo hoje? Entende? Então, Então, eu acho que esse exercício tá. de quebrar Então, tabus. perdemos aqui
Perdemos uma oportunidade aqui. Legal, tá. E agora? Então, a minha crítica à igreja hoje é que a gente tem que parar de perder oportunidade. Porque a gente tem que ser vanguarda em alguns assuntos. Uhum, Tem que ser vanguarda no que diz a respeito aos problemas sociais que a gente tem. uhum, E não só ser vanguarda. Vanguarda já é outro passo, né? Mas assim, antes disso, a gente tem que falar sobre as coisas de maneira clara. Dar uhum, nome aos bois, entendeu? uhum. E chamar essa galera para dialogar de maneira honesta. Parar de ficar anuviando as E coisas. tem mais espaço pra isso hoje, né? Tem, Do que tem, tinha, porque tem. E a se a galera gente tá cada vez mais cedo sabendo de coisas que a gente é, o sabia com acesso à mais, informação é muito muito mais, entendeu? Então, assim, e a pornografia, ela avança de um jeito, cara, que ela é tida como uma coisa boa já hoje. E por muitos sexólogos acham que pornografia é uma coisa uma positiva? coisa positiva. Como assim? Tem sexólogo que acha que é uma coisa positiva, que não, quer ver um pornô com a sua esposa e tudo bem. Mano, não é, não, Caramba! tem, infelizmente. Mas assim, isso é uma coisa que a gente precisa pegar e falar, meu, a gente precisa falar sobre isso. Uhum. Quantos homens a gente tem na nossa comunidade, por exemplo, que não são viciados em pornografia? Eu não sei. Não dá pra saber, na Não dá pra real, né? saber. Até porque quem é também é muito difícil você falar isso, sobre Sim, isso, né? É um tabu, né? sem dúvida. Tem que ser falado isso. Quantas mulheres nunca sentiram prazer no sexo, né? Nas suas relações. Isso E tem que que ser por falado. vezes estão ali por obrigação, né? Sim, porque E acharam que a relação é essa e de tá tudo su certo pra ela, no sentido: "Bom, é isso aqui, é, né, eu tenho que fazer exa isso mesmo". exato, né, e "Ah não, tem que ser submissa ao meu marido", ou seja, nem a leitura da Bíblia correta fizeram, entendeu, Uhum. tipo, É, esse padrão de submissão aí tá errado, não, sim. você não tem que se submeter a uma relação tóxica ou uma relação abusiva. A submissão que você tem é um homem que entrega a sua vida por você, Por que te você. ama É. profundamente, e aí essa submissão não é uma submissão hierárquica, é uma submissão de amor, que É, é diferente, é outro conceito de e submissão. e tem também o conceito do auxílio, né. Então, ó, fiz Sim, uma mulher pra ser auxiliadora. Tá, mas a pra auxiliar em quê? É fazer o que o homem quiser ou não, auxiliar o homem a fazer aquilo que precisa ser feito? é, Aquilo pelo qual ele foi chamado pra fazer, exatamente, né. tem isso Então, também. cara, que auxílio é esse? Tem a NVI agora, que é uma das traduções da Bíblia, né, nova Uhum. versão internacional, ela foi revisada agora. Acabou de ser revisada. E aí aquele aplicativo YouVersion já Já tem, tem a já nova. tá com a nova. E aí tem um texto muito maneiro do início que foi revisado, que fala justamente isso, que a mulher, farei para o homem, né, uma mulher que, seja sua auxiliadora. Aí a revisada traz uma tradução muito boa, que eu gosto muito, que é: "Farei para o homem uma aliada". Sensacional. É, Porque às que vezes o homem precisa levar uma chacoalhada. e é isso, porque assim, Ô filho, tipo, acorda, é, tá e achando o quê, né? como é que ele fala? Uma aliada que igualmente lhe corresponda, ou seja, que esteja nós Legal, estamos em que missão legal. junto, É isso aí. né, e eu tô aqui para ser aliada contigo na jornada. É parceria, Vai entendeu? fazer E isso não juntos, né? exatamente. Então, tudo isso tem que ser falado, cara. Tipo assim, essas questões do casamento, elas têm que ser mais explanadas, né. Porque assim, a minha geração sempre foi falado assim: "Persevere, irmão, que você vai casar e vai transar". Era essa a fala. Que é uma No desgraça, fim, porque o assim objetivo final não, porque era assim, beleza, você vai transar no final do caminho, né, no final do caminho, entre aham. muitas aspas, mas você tem toda uma penca de outras coisas, de desafios pela frente que, mano, o sexo vai ficar pra trás, vai ser o menor dele. Agora tem uns amigos que falam assim: "Não, se você quer transar de verdade, nem casa". Aí os cara, né, já vai para outro caminho, né. Mas a real é que, assim, a gente tá deixando É, que outras pessoas assumam a tocha que é da igreja, entendeu? Porque a igreja, ela tem esse papel também, parece que não, né, mas é um papel social importante. claro, sem dúvida. Porque você tá lidando é um lance, qual é o ministério que Deus quer para o homem? A família. Deus está preocupado com família, Deus está preocupado com casamento, Você tá? sabe que enquanto Casamento, na verdade, ele é uma ferramenta para as famílias, né, é um dos caminhos. tá, Então, assim, isso é uma coisa que a gente pode desmistificar já. Deus não fez todo mundo para casar.
Isso já é uma coisa Já que dizia pode... Paulo. Já dizia exatamente. Paulo, certo? não só Paulo, né? O próprio Jesus não casou, e aí tá aí. Jesus, Daniel, né? Tem outros aí, outros personagens. Mas assim, Deus não fez o homem e a mulher para casar. Deus fez o homem e a mulher para sua glória e para constituir família, tá? Família não necessariamente pressupõe casamento. Não necessariamente. Pode ser como pode não ser. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer assim, não casa. A Isso, não ser justamente. que não dê Cara, conta. se você não vai Não vai conseguir conseguir, tocar uma casa. vida de solteiro, Mas então... fique sabendo que é um mistério profundo. Esse é o resumo da obra. O BO é grande, O BO irmão. é grande. O BO é grande. O BO é grande. Pensa bem. Exatamente. Você já E tem aí, um monte de BO. E a missão tá lá, né? O campo tá branco. Agora, se você quiser mais um BO, vai. Exatamente. E é isso. E qual é o grande problema para piorar a situação toda? O emaranhado das coisas? O que a gente faz? A galera vai casar. O jovem, o casal jovem. O jovem. Contra a cultura, não. O jovem tem que acabar. Mas o jovem vai casar. Aí o jovem crente vai casar. Aí o jovem crente vai casar. E aí o que ele faz? Ele faz o quê? Quando ele decide casar? Tô apaixonado. Aí a gente tá o quê? Vamos ver o apartamento, vamos ver festa, vamos ver. Aí ele tá lá fechando, ver o lugar da festa, tal. Aí ele falou, pô, quem é que vai fazer, você vai celebrar nosso casamento? Ah, o pastor Rodrigo, o pastor Tiago vai celebrar. Aí ele vira pro pastor Tiago e fala assim, pastor Tiago, a gente vai casar, a gente queria muito que você celebrasse nosso casamento. Você tem um curso de noivo pra gente fazer aí? Aí você fala assim, tenho um curso de noivo, a gente pode sentar pra fazer. Aí tá, aí como é que funciona? Ó, fazer uns 3 encontros com vocês, tal, beleza, ou mais se precisar. Aí o pastor Tiago, que até então não estava em contato com o casal, se senta com eles a primeira vez. Aí quando o pastor Tiago se senta com eles a primeira vez, ele começa a descobrir que tem um monte de treta no casal. E o casal, mano, assim, Nossa, ó, cara. tá assim, ó, até aqui de desgraça, de relacionamento. Um não respeita o outro não gosta da mãe do outro, e que vai casar naquela loucura porque quer sair de casa, porque quer ir transar. Aí você fica assim, meu Deus, cara, o que eu faço aqui? Por quê? O que você faz? Não sei se eu conto ou não conto, né? Aí você vira pra ele, vai virar pra ele e vai falar o quê? Fera. Desmarca o casamento. Desmarca o Então casamento. é agora, em dezembro. Vamos repensar essa parada. Não, né? mas tá tudo fechado, pastor. O teu apartamento tá mobiliado. A gente tá não tem essa, não me ferra. Entendeu? Não me cancela. Eu tô quase lá, te chamando pra você dizer... Eu tô quase no fim da carreira, né? Eu tô quase chegando longe de me prometer, agora você vem com essa... Você tá querendo me cortar aqui, não, mano? Cara, eu tô vendo ali a luz do fim do túnel. E aí o que acontece, cara? Aí você é obrigado a fazer o quê? Aí ir lá pro altar e dizer assim, aceita e tal. Por quê? Porque a galera deixa pra conversar sobre isso 47 segundos do tempo, cara. Entendeu? É o Tiquinho Soares fazendo gol de pênalti, tomando um de empate. Aos 50 do segundo tempo fazendo 1-0 da vitória e aos 52 recebendo empate. Essa é a realidade do casamento hoje. Tipo assim, a gente é convidado a participar, a ajudar na relação ou a tentar ajudar essa relação já no final. Sim. E aí da gente, se a gente dizer pra eles assim, ó, não faz, não vai, é melhor esperar. Como que a gente faz isso? Quase um insulto à família inteira, né? Claro. Mas, a não ser que seja um caso que as famílias não querem mesmo, né? Mas, no geral, não é assim. E por quê? Porque a gente tende a se esquivar dos tabus. Né? Porque dá trabalho, cara. Dá trabalho cuidar de gente, dá trabalho mexer nisso, dá trabalho falar de sexo, dá trabalho falar sobre sexualidade, dá trabalho falar sobre as questões que envolvem polêmica. Isso é muito polêmico, eu não vou falar. A gente precisa falar, tem que falar. A igreja, ela é um recorte grosso, tem que ser, né? Da sociedade. É isso aí. Então, ela tem ali dentro todo tipo de mazela, todo tipo de problema que tem na cidade. Isso aí. Então, a gente vai ali dentro ter uma experiência do que está acontecendo na cidade e a gente vai cuidar desse povo, entendeu? E qual que é o meio? Então, veja só. Tá dizendo pra mim o seguinte. A gente precisa falar desses assuntos. Certo? Legal. A igreja, e eu concordo com isso, a igreja é o ambiente onde a gente, até no último encontro que a gente estava junto, no encontro de homens, né? Eu falei sobre a autenticidade. Isso. É um ambiente que tem que ser autêntico. Ele é um ambiente que tem que ser confessional. Isso. Ele é um ambiente que tem que ser aberto para questionamentos e para respostas e para discussões.
A questão é como fazer isso de uma forma saudável. Quer dizer, então já temos esse cenário aqui que foi construído, certo? E, bom, a minha pergunta não é que eu não tenho uma expectativa de uma receita de bolo, tá, pastor? Do tipo, ó, Não, mistura isso com isso, mas como é que você está tentando fazer isso? É uma pregação? É a reunião de homens? É o que, como é que você está olhando para isso lá na primeira e tentando construir essa, entre aspas, igreja ideal, onde existe essa semente é, de autenticidade? a gente é difícil, não tem jeito, né? Então, assim, a gente tenta criar ambientes seguros. Você citou a carpintaria, é uma tentativa, mas é homem, por exemplo, carpintaria são com os homens, né? E é aquela coisa, homem é difícil, né, mano? Pra você abrir aquilo ali é minério, né? Você tem que ir lá ficar É. martelando, minerando ali, até encontrar alguma coisa que bruta para poder dar uma lapidada, Uhum. né? Você vê algumas dos testemunhos que a gente teve lá no final, teve coisas boas. Hoje eu estava atendendo um cara também que era fruto disso aí também, da carpintaria. E aí você vê que tem coisas nele também que você percebe que é difícil para se abrir. Mas são ambientes, você vai criando ambientes seguros, é isso. Uhum. Então a molecada, né, os jovens também. A gente tem um evento lá que chama Papo Família, né? E também é um ambiente que também foi criado para isso, também foi criado para conversar sobre, com os pais, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, sobre essas questões mais difíceis de ser conversado. Mas aí se reúne os caras, qual Parado. que é o esquema? É, Como que você faz isso? o que eu participei lá, que foi muito legal, eu fiquei com os pais e mães, Tá? né, os pais, pai e mãe, né, dos meninos. A Priscila ficou com as meninas, né, e o Cirilo ficou com os meninos. Pré-adolescentes e adolescentes. E aí a gente falou sobre desde sexualidade, né, a relacionamento e tal, essas coisas todas. E cada um falou pro público que tava. E aí nisso surgem coisas importantes a serem faladas. Legal. Então, por exemplo, ambiente seguro para as meninas, por exemplo, falarem com a Pri coisas que elas não falariam, por exemplo, para os pais que têm medo, como, por exemplo, experiência de abuso, coisas graves. Caramba, cara. Então, coisas que não são faladas, coisas que você não tem ambiente para falar, né? E você abre oportunidade quando você faz isso para coisas serem redimidas, trazidas à luz, né? Tirar, desmistificar alguns mitos para os pais que foram, porque os pais também receberam uma carga religiosa negativa na sua criação também, obviamente não proposital, né? Mas era o que os Uhum. outros pais deles tinham na época para oferecer e eles passaram para a gente o que eles tinham para oferecer também. Perfeito. Mas a gente precisa, conforme a gente vai evoluindo, aquilo que eu falei do Antigo Testamento pro Novo, a gente vai desconstruindo e reconstruindo coisas que não precisam desconstruir, elas permanecem, mas algumas coisas precisam ser reolhadas, revistas, né? Uhum. Conversadas. E com muita cautela, muito carinho, né? A caminhada é discipular, né? Eu Uhum. gosto de inventar esse verbo, discipular, né? Inventar não, de usar esse verbo. Ela tem que ser é, devagar que eu digo assim, sem pressa, Uhum. né? Não que ela Sim. tenha que andar devagar, mas ela tem que ser sem pressa, ela tem que ser pouco, não tem que ter ansiedade. Ela tem que ser, eh, profunda, ela tem que Uhum. ser profunda, né? Porque a profundidade vai dar o teor do que vai ser trabalhado. Uhum. E ela não pode se preocupar com quantidade, ela tem que ser com qualidade. A hora que você fala sobre rever, ou revisar, ou reformular, repensar, não é repensar necessariamente o que tratar, o que abordar, mas é sim o como, certo? Sim, 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 eu sempre Porque falo a que gente tá eu numa sempre falo que geração assim diferente, que pensa diferente, que vive diferente, isso. enxerga o mundo de um jeito diferente. Eu sempre falo que assim, que Então, como é que eu dou a mesma informação? o conteúdo, ele é o mesmo, né, mas a forma como a gente vai botar o recipiente que vai o conteúdo, esse Perfeito, entendeu? Pode perfeito. mudar, vai ser uma caneca, vai ser um copo, vai ser Quem que falou sobre forma e conteúdo? Você lembra? Você leu isso? Eu tô pode ser que eu tentando me tenha lido e lembrar. hoje já virou Porque. É, e aí, eu peço licença poética quando eu vou falar uma coisa que pode ser uma bobagem, né? é, Então não vou parafrasear alguém, mas eu vou falar aquilo que ficou gravado sim. do que eu ouvi alguém falando que leu. Então, cara, podemos estar muito distante do que o cara escreveu, né? Mas é assim, a gente imagina que você tem na sua mão forma e conteúdo. E a igreja, ela
não pode. A gente não pode abrir mão do conteúdo. O conteúdo, ele tá aqui, ele tem que estar bem protegido. Esse não muda. É exatamente É o que você isso tá aí. falando. Só que a forma, Sim. pensa comigo. Cara, eu tava na... A sarça ardente, cara. Não. Ó, eu tava conversando esses dias aí com uma irmã lá na igreja, uma irmãzinha. Ela falou assim, ela chegou revoltada na minha sala e falou assim: é um absurdo esses cânticos de hoje em dia da Uhum. igreja que se referem a Deus como você. É tudo sobre Deus, você. você, Verdade. você. Deus, como que você se refere a Deus com você? Aí eu falei assim, mas por quê, irmã? Qual é o problema do você? Não, é muito. Isso não expressa. Você está falando com o Criador do universo, o nosso Deus, tal, essa coisa de você. Eu falei, mas qual que seria o pronome adequado, né? Ela, por que não usar o tu, né? Eu falei, então, veja, no português, aí eu falando assim, ó, eu tô falando do português. Falei pra ela, do português. No português, o tu, ele é um pronome que é ele de tratamento direto. Então, assim, eu tô falando com o Thiago, Contigo. contigo, é tu. Com tu. Então é direto. O você, ele é um pronome que ele é de origem de vossa mercê, que é terceira pessoa. Então, assim, todo verbo que você conjuga com você é terceira pessoa. Você pode ver que os verbos que você usa, você é terceira pessoa. Ele vai, você vai, né? Ele irá, você irá. Tá? Então, vossa mercê é terceira pessoa. Então, assim, no passado, né? Todo pronome que se referia a outra pessoa em terceira pessoa é porque a terceira pessoa, essa pessoa que estava em referência, ela tinha um cargo de honraria alta. Então você não poderia se referir a ela diretamente. Se refere a ela de maneira como uma terceira pessoa. Uhum. Então, vossa mercê. Então, é algo a mais. Então, tipo, é algo, tipo, você quer dizer que essa pessoa, ela tem um cargo de honraria social na estrutura que ela está se referindo de maneira mais coloquial, né? Uhum. E não tão informal quanto tu. Então, nesse patamar, falei para ela, nesse patamar, na nossa língua portuguesa, o tu é mais informal do que o você. O você, ele é mais rebuscado. Ele carrega em si mais rebuscado. Então, seria mais digno a gente usar você do que o Tá. tu, de Tá. acordo com a regra gramatical da nossa língua, né? Do tratamento que a gente faz com as pessoas. Aí ela, olha, eu não sabia disso. Eu falei, pois é, mas é só uma questão semântica, não é uma questão espiritual. Uhum. Até porque que Deus, que questão da língua, né? Você fala com ele, você fala com ele, né? O lance é você falar com Deus, não Uhum. importa com que pronome você vai usar. Né? É igual quando o Moisés pergunta o nome de Deus, ele fala, eu sou. É isso, eu tô em tudo que é lugar. Como você vai se referir a mim, não importa, eu sei. Entendeu? Agora, já que você está tão preocupado com a forma que nos referimos a Deus, o você é mais adequado em termos coloquiais de honraria do que o tu. Uhum. Mas a gente quer botar tu, né? Porque tu és, né? E a gente nem sabe conjugar direito tu, né? É, porque provavelmente a gente Pelo menos vem motivado ou vem influenciado pela leitura bíblica que a gente tinha lá naquela Bíblia Revista e Corrigida, né? Almeida, né? A Almeida Revista e Corrigida, que a Trazia. atualização dela foi em 1995, né? Então ela tinha Almeida Corrigida, e aí eu tinha João Ferreira de Almeida, aí eu tinha João Ferreira de Almeida Revista, depois João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, e a Revista Corrigida em 1995. Cara, olha o tempo que a gente tá falando, né? É, E aí você pega uma NVI revisada, cara, é. E aí se você outra pega. sociedade que tem outro vocabulário e olha pro mundo de outra Mas forma, mas que dá a mesma você mensagem. pode ver que músicas novas carregam muito mais tudo que você. Pra falar com É Deus, mesmo? muito mais. Né? Mas vem dessa cultura. Há uma cultura em torno disso aí também, né? Mas enfim, é o tipo de coisa que que eu falo que é tipo. É só uma questão semântica, não tem uma questão Uhum, espiritual envolvendo isso, né? sim. Então, nem sei por que a gente falou disso. De Cara, onde surgiu isso? meu.
Não me pede pra voltar, porque, cara, imagina, não Mas você me volto. perguntou como eu conheci a Priscila, né? Nossa, perguntei, deixa Lá eu ver. atrás. Uma hora atrás, eu acho. Não sei, não tem atrás. Mas, ó, Verdade, você não me falou como é que você conheceu ela. depois. Calma, a gente volta pros assuntos aí polêmicos. Mas, assim, depois que eu vim pra São Paulo e eu fiquei como seminarista em São Caetano, eu terminei o seminário e tudo mais, aí fui servir a igreja de São Caetano durante esse tempo. E aí um professor meu me convidou, ele era pastor na Zona Leste, ele me convidou para ser pastor de jovens lá da igreja dele. E aí eu fui para lá. Aí eu trabalhei quase 2 anos lá como pastor de jovens, e nesse período que eu trabalhei nessa igreja da Zona Leste, eu trabalhava com jovens Que lá, bairro era, na Zona Leste? Hermelino Matarazzo. Tá. E aí lá eu trabalhei com juventude, e a gente fazia um culto lá, cara, que era um culto em arena, assim, a gente montava umas cadeiras em arena e tal. Era bem legal. Chamava 360. E aí, num desses 360, a Priscila apareceu lá. Porque ela trabalhava como voluntária, líder de jovens Tá. na igreja em Guarulhos, na primeira igreja de Guarulhos. E aí a gente se conheceu nesse rolê aí, A entendeu? Priscila é de Guarulhos. Priscila de Que Guarulhos. legal. E ela era líder lá. É isso que arrastou ela aqui pro interior, pra roça. Foi tipo isso aí, a gente já era casado. Aí a gente serviu em Guarulhos um tempo, né? A gente serviu em Uhum. Guarulhos um tempo, a gente ficou lá. eh, Depois eu saí dessa igreja e fui trabalhar com juventude, né? Adolescentes e jovens no Jardim Paulista, em Você Guarulhos. sempre esteve, então, ali meio que envolvido. Bom, é difícil falar de pastorado e não falar sobre família, né? Todo pastor tá envolvido com família, Sim, inevitavelmente, sim. direto ou indiretamente, mas você sempre esteve envolvido com essa parte jovem e Sim, tudo desde o mais, início. então. Eu trabalhei muito com jovens desde o início, assim. Então, lidar com, por exemplo, com casais, com homens e tudo é uma novidade pra você? Novidade, novidade. Estamos Tem falando de 2 2 anos. anos. Cara, que legal. 2 anos E que eu como é que tô. tá sendo isso pra você, então? Como é que estão sendo esses desafios de olhar pra talvez aqueles que são de uma geração anterior àquela que você estava lidando antes, né? Porque você lidou com molecada e agora você tá com os caras mais velhos. Então, inclusive quando eu vim pra Campinas, quando o Fábio me convidou pra vir pra Campinas, eu Era vim pros pros jovens, né? jovens. Ele contou isso pra gente. Eu vim pra ficar com a nova geração. Deixa eu fazer um parêntese. Hã. Tá, se você não viu o episódio 2, volta no episódio 2 Vai lá, dá e uma. vai ouvir o pastor Fábio Carrinho. Foi um papo muito legal. E ele falou um pouco de como é que o pastor Rodrigo chegou e como é que as coisas foram acontecendo até o E como foi um Cirilo assumir sucesso. os. o Cirilo assumir os jovens ali e aí ele ficar com família e tudo mais, tá? Fecha parêntese então. Mas como é que tá sendo isso então? Como é que você tá lidando com esse desafio? Então, eu sempre trabalhei com juventude, assim, desde quando eu comecei a ter áreas ministeriais, assim, né? Sempre como voluntário, tudo mais, eu congresso de jovens, e tal. Então, quando eu terminei o seminário, eu já tava fazendo, eu fazia muitas agendas assim de congresso de jovens, acampamento de jovens. Eu rodei bastante o Brasil aí em congresso, acampamento, pregando, em congresso, acampamento. Sempre fui apaixonado por essa área de juventude. E isso foi muito bom. No início do nosso casamento, a gente casou em 2015, eu e a Pri. Eu praticamente passava final de semana rodando, viajando, pregando em congresso, acampamento, conferência, né, e culto de jovens, mês de juventude. Gosto, ainda me chamam, às vezes me chamam ainda, me sinto até mais jovem, mas eu gosto pra caramba, cara, gosto Uhum. muito. Mas essa época era muito, muito assim, de todo final de semana. A gente era membro de uma igreja e eu não pastoreava. Eu Tava mais no. ficava itinerante. No início do casamento era isso. Praticamente a gente não ia na igreja domingo, na nossa igreja, Você porque tava sempre em eu algum tava sempre lugar. rodando, sempre Ah. rodando. Às vezes com a Pri, às vezes não, às vezes eu viajava sozinho. Fez falta estar na igreja, na sua Fez, igreja? Fez fez. falta, tá? Chegou um momento que eu e a Pri, a gente olhou um pro outro e falou assim, meu, a gente precisa congregar, sabe? A igreja local é muito importante, Tiagão. A igreja local, ela dá alma pra tua fé, sabe? Esse negócio que Jesus falou aqui, que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, tem muito a ver com isso também pro pastor, né? Uhum. No ambiente do pastor. Você não tem uma igreja que você pastoreia, sabe?
uma comunidade, sabe? Um povo que te conhece, que convive com você, Que ama você apesar de que ama você. você apesar de você, que sabe do teu dia a dia. Tem um compromisso com você. Exato. É por isso que eu falo que quando a gente tem que quebrar os tabus, né, na nossa conversa. Uhum. Porque é uma comunidade de amor, cara. A gente precisa cuidar dos nossos, cuidar das nossas crianças. É tudo nosso na comunidade. Então, é nossas crianças, nossos casamentos, nossas famílias, Uhum. entendeu? Então, a gente precisa cuidar desse povo. E ela fez diferença. A gente estava se sentindo realmente desgarradão, assim mesmo, não tinha nada. E a gente estava começando a se acostumar com a ideia do domingo ser igreja, Tá, né? tá. E, cara, assim, ele é enfeitiçante mesmo, esse método itinerante. Porque você, mano, você viaja, você vai pregar, você é o melhor cara do mundo. Todo domingo você é o melhor cara do Todo mundo, né? domingo você é o melhor cara do É. mundo. Você não tem BO, as pessoas amam você, entendeu? Você é o cara que, na verdade, elas queriam pra estar pastoreando a igreja delas, entendeu? Que o pastor que tá lá não presta, entendeu? Empresta o que veio Que vem visitar, né? visitar uma Esse vez, aí. esse é o melhor do Ah, se mundo. ele fosse meu Ah, se você pastor, né? fosse pastor, se você viesse pra cá, você seria da sua igreja. Eu falei assim, eu não quero não. Vão essas ovelhas que ficam pulando de rebanho aí. Mas enfim, é isso que você escuta. Uhum, Cara, isso é diabólico, assim, sabe? Não as uhum. pessoas, tá? Claro, Entenda. claro. É assim, esse tipo de O diabo comentário, aproveita isso, essa né? atmosfera, ela é diabólica, porque ela te envaidece, né? Uhum. E te coloca num lugar de tipo assim, nossa, eu sou muito bom mesmo, sou o cara, entendeu? E é isso, você roda, é legal que você viaja, Uhum. tal, o pessoal te dá oferta, você recebe, mas você fica meio que sem alma mesmo. Assim. Você tem uma identidade, assim, que trabalho na verdade você tá fazendo? É Você tá porque a gente é pregando, relacional, né? e assim, quando E você vai pregar, o vínculo, ele é necessário, né? e você vai pregar sobre o quê? Sobre a Bíblia, beleza. Mas qual a tua experiência nisso? Você tá dizendo pra gente aqui que a gente tem que falar, quebrar um monte de tabu, né? Aí, por exemplo, você falou aí pra mim, mas como é que você tá. Aí, o que que você falou pra mim? O que que você tá fazendo na Como é igreja que você tá local? quebrando o seu tabu? É É. isso. Agora, se eu não tenho igreja local, eu falo assim, se vira, irmão. Eu só Eu sei o não que tenho, precisa eu sei fazer, que tem né? que fazer isso Eu sou o aí. cara que vai te dizer o que precisa É. fazer. E você se vira pra Você se fazer, vira né? que você vai fazer, irmão. Não tem nada a ver com isso. O problema é seu. O BO é teu. Eu não sou eu que tô na tua igreja. Então, assim, é mais ou menos isso. Você fica sem alma. Você fica assim, cara. É, é muito bonito saber como é que faz a coisa, mas assim, quem é que eu tô pastoreando? Quem que eu tô cuidando, Uhum, sabe? uhum. Quem tá cuidando de mim? Isso é importante. Quem tá cuidando de mim? Cara, e é justamente a pergunta que eu ia fazer. A pergunta que eu tenho é: hoje você é pastoreado? Muito, 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 muito. Isso era uma coisa, cara, que a gente tinha na outra igreja que a gente estava, na igreja do Jardim Paulista, que a gente sentia falta. A gente pastoreava, porque depois de um tempo eu comecei a parar com itinerantes e comecei a focar no Jardim Paulista. A gente começou a fazer um trabalho muito legal lá e começou a se dedicar para a igreja, a gente começou a ter vida de novo, vida de igreja local, começou a viver isso bem. Só que aí a gente começou a sentir que a gente estava pastoreando, mas não era pastoreado. Tá. E isso começou a pesar na gente. E isso começou a incomodar. Ao ponto de que a gente começou, cara, nosso lugar não é aqui ainda. Estamos vivemos para isso aqui, está sendo bom, Deus está dando graças, a gente está vendo muita coisa florescer, mas a gente não está sendo pastoreado, a gente precisa ser cuidado, tem coisas aqui. E a gente já tinha mais ou menos 3 anos de casado, 4 anos de casado, e a gente tinha vários dilemas para enfrentar que a gente não estava sendo cuidado, sabe? Tava caminhando sem ter um cuidado pastoral. E a gente Uhum. se entregando para a igreja, né? Assim, só que não estava tendo esse retorno. E aí a gente começou a orar sobre isso, assim, pedir a Deus que nos mostrasse que fosse qual comunidade seria. E aí a gente recebeu bastante convites assim para ir para outras igrejas, assim. Foi bem um processo bem interessante assim, sabe? Pra gente sair de lá. E nesse processo eu queria muito entender assim o que Deus queria nisso aí, meu. E assim, não só assim, Deus quer realmente que esse lugar é o lugar que você tem que ir. Eu creio que tem isso, mas eu creio que também, assim, tem um pouco daquilo que você entende também com Deus que aquilo realmente é coerente. Uhum. Porque, por exemplo,
eu recebi um convite de uma igreja X para tal lugar. Ah, a igreja é legal, tal. Quer dizer que se eu fosse para lá, então não seria o que Deus queria? Não. É uma possibilidade, abriu-se uma porta, entendeu? E aí a gente vai lá, viu aquilo tudo lá, só que a gente entendeu que, assim, não fazia muito sentido algumas coisas. E eu não fazia sentido algumas coisas, são sinais de Deus pra gente de, tipo assim, olha, pensa nisso, entendeu? Uhum. E aí a gente vai para outro lugar, aí a gente vai vendo. Até que chega num lugar que a coisa parece que meio que entrelaça, assim, direitinho, entendeu? E a gente fala, cara, isso aqui é É isso, aqui. é aqui. E foi o que aconteceu com a PIB. E aí quando a gente chega na PIB de Campinas, a primeira coisa que acontece, cara, a gente é pastoreado. Na PIB tinha o Celebrando a Recuperação, né, agora vai voltar esse ano que vem, né. E o que que é isso? O Celebrando a Recuperação, ele é um programa, internacional até, né, Tá. mas ele é um programa que ele trabalha, as nossas fraquezas como se fosse um 12 passos do AA, Uhum. do Alcoólicos Anônimos, só que Sim. voltado para os nossos pecados, nossas limitações, para todo mundo. Falar sobre suas precariedades, suas fraquezas, a gente partilha, né? A gente faz rodas de partilha, divide-se homem e mulher, tem rodas de partilha, a gente fala. Lugares seguros, aquele lugar de autenticidade, Legal. né? A gente vai chamar no que vem de quartas terapêuticas. O Fábio ele liderou muitos anos isso em Vinhedo e ele quer muito trazer para cá. Isso ajudou muito a gente, né, o Cérebro na Recuperação. Ele tem todo um processo. Tá. Tem os passos, aí você tem o inventário que você escreve sobre sua vida, sobre sua jornada. Você vai descobrindo coisas a seu respeito. Você tem padrinhos e madrinhas que caminham com você, né? Você não é obrigado a partilhar sempre as coisas. Eh eh, você partilha se você quiser O e Lucas quando tá bravo. quiser. O Lucas tá, né? O Lucas tá querendo participar. Então, assim, é um lugar que a gente sentiu. E aí, nesse lugar, o Fábio assumiu essa posição de padrinho nosso e pastoreou a gente, cuidou. E eu achei Legal. interessante isso, cara, porque ele me convidou, né? Aí você convida um atleta pro seu time, você contrata um atleta, você quer que ele já chegue, bota a camisa 10 e marque gol, né? E ele, mano, vem cá, vamos cuidar de você primeiro, né? Cuidar do teu casamento, Que cuidar. legal. E foi muito louco. E aí isso ganhou a gente, nosso coração. Bacana. Então a gente chegou na igreja, ao contrário do que as outras pessoas, porque pensam, né, as outras pessoas pensam: "Ah, o Rodrigo chegou para poder fazer acontecer aqui". Cara, eu cheguei para ser pastoreado, cara. Eu fui contratado como pastor da nova geração, mas eu pastoreei a nova geração, mas a primeira coisa que aconteceu foi ser pastoreado. Mas você sabe que, olha só o que é interessante, isso me dá uma esperança. Eu diria que ouvir isso dá até uma espécie de refrigério. Aham, Porque na conversa que a gente teve no episódio passado, o Fábio contou do período dele de depressão. hã. E a depressão dele foi por conta de ele não falar não. Ele queria mostrar serviço. Pastor novo, o cara acabou de chegar, o cara acabou de formar, ele quer mostrar serviço. Então, tudo que tem pra fazer, não, não, vamos lá, pega o sim, não, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Chega uma hora que o cara cara, não dá. Você não vai resolver todos os problemas, Uhum, sabe? Você não vai resolver tudo. Você não é um super-herói. Você não é diferente do cara que tá sentado no banco ouvindo você pregar. E aí, isso colocou o cara num quadro de depressão. Exatamente a mesma coisa no episódio 1 desse podcast. Exatamente a mesma coisa. O cara entrou num quadro de depressão por não falar não. E aí, a hora que você pega um pastor e quando ele chama outro pastor pra equipe, ele começa cuidando do cara, uhum, isso me dá esperança porque eu tô pensando o seguinte: ele viu o que aconteceu com ele, minimamente do jeito dele. Ele tá tentando fazer algo diferente. Então eu tô pensando, o trabalho que tá sendo feito de quebrar paradigmas, de trazer assuntos que não são mais trazidos, de criar um ambiente de autenticidade, também pode funcionar. Você tá me dizendo que o teu trabalho sendo pastoreado tá sendo saudável? É o que eu estou entendendo? uhum. Entende? Quer dizer,
fazer diferente traz resultados diferentes. É isso que você experimenta? Sim, É sim, assim. sim. E isso foi um divisor de águas pra gente também, porque a gente começou a entender um outro caminho possível, né, de ser um pastor que não seja o pastor titular de uma igreja, né. Uhum, E uma das conversas que eu tive com o Fábio foi assim, que eu estava numa fase que eu já estava trabalhando com jovens há muito tempo, já estava 10 anos trabalhando com juventude, e que eu queria ir mais para perto da igreja como um todo, uhum. né, queria ter essa experiência de estar pastoreando a igreja, né, e não só a juventude da igreja. Mas ele falou assim: "Não, mas é isso que eu não quero alguém que fique restrito à nova geração, quero sonhar os teus sonhos também nisso aí". E aí foi o que aconteceu, a gente começou o trabalho com nova geração, eu fiquei 2 anos com a nova geração, se eu não me engano, 3 anos quase. Eh, no terceiro ano eu meio que fiz a transição com o Cirilo. E o Cirilo já estava com crianças, já estava pegando um pouco dos adolescentes, eu fiz a Uhum. transição no terceiro ano. E aí eu assumi o família. Eu já tinha falado de famílias para o Fábio, falei na pandemia eu tinha dito para ele, falei: "Ó, Fábio, eu tô vendo que tá tendo uma demanda alta aqui, se você quiser, tal". Ele: "Não, cara, eu aceito ajuda, mas eu acho que ainda não é o tempo do família". Até o dia que ele falou assim: "Ó, Rodrigo, eu acho que Chegou a hora. chegou a hora do Cirilo assume nova geração, você assume famílias". E aí E o Cirilo é o caçula, é o é o mais novão, novo, é o mais novo. é o menininho, né. É. E aí, como é que é lidar com um cara tão mais novo junto com você na equipe? Cara, no Não vou início perguntar se dá treta. dá Dá treta, dá treta. treta, dá treta. Então, Mas é porque também, cara, mas assim, ó, eu confesso pra você que no início, quando eu chamei o Cirilo, a gente é muito diferente, eu e o Cirilo, muito diferente. Mas no início, quando eu chamei o Cirilo, eu chamei ele pra dentro do meu núcleo. Então eu fui meio que chefe dele. E eu não fui bem. Eu fui um mau chefe. por quê? Ah, eu não acho que eu. Acho que eu usei mal o meu cargo. Que você faria de diferente? Eu acho que eu. eh, eu acho que eu daria. Ouviria mais ele do Tá. que tolhi, sabe. Eu acho que eu cortei muita coisa que ele puxava, implicava muito com algumas coisas que ele tinha. Sentia que ele tinha uns medos também, assim, em relação à minha presença com ele em algumas coisas, e eu às vezes insistia em estar, entendeu. Às vezes eu queria fazer do meu jeito, entendeu, Uhum. e era o jeito dele que tinha que ter sido em algumas coisas. Então, assim, eu sinto que eu pesei várias vezes, sabe. Eu me arrependo disso mesmo. Já falei com ele isso, inclusive. Uhum. Eh, eu acho que foi bom eu ter saído e ele ter ficado nova geração sozinho e ele ter saído desse guarda-chuva, né, que eu Uhum. tivesse em cima. Então Me eu acho que parece que a sua tentativa era de criar uma réplica de você. ou tipo assim, eu queria que ele fizesse algo que eu queria, Tá. né, fosse um cara executor e não um cara criativo que ele é, entendeu? Um cara Uhum. que que vai, entendeu? Que faz as coisas do jeito que ele faz, e que é o que ele tá fazendo com a nova geração, ele tá voando e ele é bom nisso, no que ele faz. Então, assim, eu sinto que eu aproveitei mal, sabe, Uhum. não fui um bom chefe, assim, sabe, chefe entre aspas, né. Uhum. Mas, assim, não cumpri bem essa função. Depois que a gente separou bem as coisas, assim, sabe, de que cada um ia ficar, as coisas fluíram melhor, né. Mas, assim, tem o lance das tretas, obviamente, né, do convívio, né, e a gente já eu chamei ele pra igreja, né, eu que indiquei ele. Uhum. Eu já conhecia ele, já era meu amigo, eu indiquei ele. Então quando eu trouxe ele, eu senti que eu era meio que o pai da criança. Tá. Tive um trauma antes, porque a gente botou um seminarista antes que não foi legal, aí o seminarista zoou o negócio e aí o Fábio me deu um checkmate, falou: "Ó, mano, essa é a última chance que você tem". Aí eu falei: "Não, Cirilo vai ser o cara, tal". Nossa, se Então der errado isso aqui, então, pronto, exatamente. Então eu acho que já era. eu fiquei muito assim, nessa ânsia de dar certo, entendeu. Pô, Tá. vou chamar mais alguém, e se esse alguém não der certo, entendeu. Foi uma crise pra você. Pô, e aí eu não estava muito bem também nesse sentido, porque eu devia ter ido com mais calma, mas acabou que eu meti os pés pelas mãos nesse sentido, né.
E aí acabou que o Cirilo sentiu também isso, óbvio, né, ele ficou meio ferido, viu que isso feriu a nossa amizade também nesse sentido, e a gente meio que se distanciou naturalmente, mas a gente continua, a gente entende que há o colegiado é necessário, o Uhum. trabalho, então a gente consegue fazer bem o trabalho, a gente entende, cada um respeita o trabalho do outro e morreu. A gente aprendeu a lidar com as Com as diferenças, né. diferenças. É, mas assim, de fato, o início foi conturbado, foi difícil. Principalmente quando você tem uma relação já próxima, esse é o Uhum. lance, entendeu? Eu já É tinha que uma ser amigo é relação. uma coisa, mas morar junto é outra história, né? Exatamente, cara, Então, cara, você exatamente, tá todo dia lá e o cara tá lá também, e vocês estão exatamente. no mesmo barco, né? Exatamente. Inclusive ele morou, né, no início, quando ele estava procurando apartamento, ele morou lá em casa. Mas assim, é isso, a gente tinha uma relação próxima, né. Então por isso a gente tinha mais intimidade, com isso a gente falava mais coisa, o risco de você ferir alguém nesse sentido é maior, né, porque Sem você dúvida. você tá mais vulnerável, né. Uhum. As primeiras pessoas que você fere são as pessoas que você ama, né. Não, cara, e outra, a questão é que você tá exposto com essas pessoas, você tá o tempo todo junto com elas. Exato. Então, cara, quem que você vai magoar mais? Cara, são as pessoas que você tá o tempo todo convivendo. Quantas horas você fica com a sua mãe? Então, quando você é criança, quando você é É, adolescente, você tende a magoar a sua mãe, porque você fica com mais tempo do lado dela. Hoje, a gente que fica do lado da nossa esposa, a gente tende a magoar a nossa esposa, porque a gente fica mais tempo do lado dela. E é isso que vai acontecer naturalmente. Os caras que a gente trabalha junto, meu sócio é meu amigo. Então, nós nos conhecemos há 20 e tantos anos e somos sócios. Cara, é embaçado. Por quê? Porque todo dia a gente tá exposto. é. Um à convivência do outro, à vontade É do isso, outro, ao jeito do outro. a gente vai ferir geralmente primeiro quem a gente ama, né, Hum. que é o que tá quem tá mais perto, né, infelizmente. Mas a gente lidou com essas diferenças e tudo mais e aprendeu a trabalhar, né, porque era necessário e os nossos núcleos eles se conversam muito, né. Convergem, né? É, exatamente. Então a gente tem esse trampo lá pra fazer junto. O Alan, que é de cidade, a gente também tem é legal pra caramba, então o time é bom. Esse time já mudou várias vezes. Quando eu cheguei, por exemplo, era eu e o Fábio, né, Uhum. e o Hernan. Aí o Hernan saiu, ele trabalhava com uma área de missões, ele foi pra Portugal, ficou eu e o Fábio. Aí depois eu e o Fábio, a gente estava com esse processo de contratar alguém, então, pra nova geração, acabou que contratou o Cirilo, já contratou o Alan, que veio pra cidade, e contratou o Pedro, que era o de adoração, de música. Tá. Aí depois o Pedro, depois de um ano, saiu, foi trabalhar numa igreja em Natal, e a esposa dele é de lá, ele recebeu um convite, foi pra lá, e ficamos nós. Ficou eu, o Cirilo, o Alan e o Fábio. Legal, é um baita time. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês, por todos vocês, com as, as peculiaridades que cada um tem, elas são notáveis, assim, e eu tenho uma admiração muito grande, não só pelo trabalho que vocês Valeu, estão mano. fazendo ali em conjunto, mas por vocês como pessoa, Valeu. sabe? O Cirilo tem o jeitinho dele lá, o pastor Fábio tem o jeitão meio paizão lá dele, É, né? Você tem o jeitão de meio irmão mais velho, e o pastor Alan é o cara que ele tá concentrado o tempo todo ligado nas pessoas, ele tá sempre preocupado com o outro, sempre preocupado com o próximo, é, ele tá sempre olhando pro próximo e tudo é. mais. Cara, isso é muito legal, assim. Valeu, mano. Eu tenho uma admiração muito grande, Bom não ouvir só isso. pelo trabalho, mas pela pessoa de vocês. Eu acho muito legal. Um baita time mesmo, viu? Baita time. Valeu, mano. Obrigado. E, cara, antes da gente terminar, eu queria ouvir um pouco mais do Carpintaria. Carpintaria é a sua reunião de homens, né? O que Isso, vocês começaram lá como reunião de homens. isso. Começou esse ano, né? Começou ano Carpintaria? passado. Nossa, já? É, já tem 2 anos já. Porque no primeiro eu tava, não tava? Acho que o primeiro Então, desde o foi ano no auditório passado? principal, você estava? Foi o André Fontana que falou, foi o primeiro de todos. Não, eu acho que eu não tava, então. Nesse formato, talvez você estava no primeiro. Então, eu acho que é isso. Então, É, eu porque ele já comecei teve em outros ele tem vários 23. formatos já, cara. Eu comecei no meio de 22. É isso que eu tô na dúvida agora. Mas me fala um pouco, então, de como é que chegou nesse formato que tem hoje. Tá, Tá? E como é que tá sendo a sua experiência com carpintaria? Quer dizer, por que que você tá fazendo desse jeito? Onde você tá querendo chegar? O que tá. que você tá percebendo desse caminho? Bom, o carpintaria depois que eu fui pro Ministério de Famílias, eu pensei assim: "Cara, a gente precisa pensar em alguma coisa para os homens, né". Eu tive uma experiência com
com uma reunião de homens muito legal, que foi lá em São Paulo, na Ibabe, Homens do Cenáculo. Eles fazem uma reunião lá também, era de segunda-feira à noite. Que era no auditório deles lá, os homenzinhos, tal, e até mulheres iam no encontro, né? Mas era um encontro para homens. Mas como lá é uma igreja muito grande, e eles faziam. A minha experiência legal que eu tive lá é que assim, eu via os homens realmente se quebrantando lá. A galera ia pra frente, ajoelhava, orava, tal. Falava mesmo aquilo, mas era uma coisa ainda meio que distante. E eu fiquei pensando, cara, se a gente pudesse fazer uma coisa mais próxima de aqui com a gente, sabe, de quebrantamento, buscar esse quebrantamento dos homens. Porque o lance do homem, qual é o lance? Qual é o meu sonho para carpintaria? Cara, eu tive na minha casa uma mulher muito forte na fé, que é a minha mãe. Mas não tive um pai forte na fé, né? Meu pai sempre foi eh, vacilante nisso, né? Nunca teve uma essência espiritual, nada disso. Uhum. Cara, isso fez uma falta gigantesca na minha formação, sabe? E eu olho assim pra isso, eu sinto falta, sabe, de Uhum. ter tido um pai que me transmitisse uma fé, sabe? Uhum. Não que a fé dele seja minha fé, mas que ele passasse, sabe, ó, Uma esse é o referência de fé e espiritualidade, exatamente, né? exatamente, isso Uhum. aí. E eu vejo como isso fez falta, não só nisso, num desejo do meu coração que eu tenho hoje, mas assim, na época também de ter alguém que me orientasse de maneira mais sábia, prudente, em momentos da minha vida muito mais pesados, né? Muito mais graves, desafios que eu vivi e que eu não tive bons conselhos, eu não tive um pai que realmente tivesse essa fé para me guiar Uhum. num momento de escuridão. E eu fico pensando, eu olhei para nossa comunidade e falei assim, cara, quantos pais aqui a gente tem aqui também que podem estar vivendo esse lance, essa omissão Uhum. em relação aos seus filhos e não percebem. Estão dentro da igreja, É, não é de propósito, às vezes, né? não é de propósito, mas estão vivendo isso, estão eh, estão anestesiados, né? Então não conseguem transmitir a fé deles, não conseguem passar adiante a relação deles com Deus, Uhum. porque nem tem mais relação com Deus, né? Então, qual é como que nasce no meu coração? Nasce no desejo de querer fazer com que esses homens vivam uma experiência profunda com Deus, a ponto de querer passar isso para os filhos, Uhum. né? A ponto de querer transmitir isso para os filhos. Homens quebrantados. Então, se, por exemplo, eu nunca vi meu pai pedir perdão, eu nunca vi meu pai de joelho, orando, chamando a gente para orar, a casa para orar. Entendeu? Eu nunca vi meu pai olhar nos meus olhos e falar assim: filho, perdão, eu errei naquele dia lá, sabe? Então, esse tipo de coisa, que é esse quebrantamento, falta nos homens da igreja, Uhum. nos homens crentes, né? Falta isso. Temos, lógico que temos, né? Eu não estou aqui generalizando, né? Claro, claro. Toda generalização é burra, né? Mas assim, não estou generalizando. Existem homens assim, graças a Deus, Uhum. graças a Deus. Mas a maioria está anestesiada, a maioria quer pagar a conta, mas não quer se envolver, Tá. entendeu? A maioria leva, mas não quer participar. A maioria assiste, mas não, sabe? A maioria consome, Mas não engaja, mas né? não presta, não Uhum. engaja, não tem uma relação, sabe? A maioria, ela sabe que tá sol lá fora, sabe que existe o sol, mas não é exposto ao sol, Uhum. não é queimado pelo sol, entendeu? Uhum. É isso. Então, assim, a maioria tá lá, vê o rio, mas não mergulha, entendeu? Uhum. Então, a minha tentativa com carpintaria é de fazer com que esses homens mergulhem no rio, sejam afetados pelo sol, queimados pelo sol, tenham essa experiência e mostrem as marcas deles de fé, tradição, de caminhada para seus filhos, Uhum. que amem seus filhos profundamente, ao ponto de saber que depende do testemunho deles, sabe? Uma fé transmitida mais poderosa dentro da casa. Uhum. Então, eu sonho com homens quebrantados,
sabe? Sonho com homens quebrantados. E eu quero chegar nesse ponto, é aí que eu quero chegar, entendeu? A gente começou com esse então, tipo assim, eu falei assim: "Ó, eu quero ser esse homem na minha casa, né. Eu quero que o Lucas, que a Ana Lu, que a Alice me vejam desse jeito". Uhum. Tem uma vez um amigo meu falou assim pra mim, eh eu ouvi o testemunho do você já ouviu o testemunho do fulano? É um cara famoso aí, né. Não vou citar o nome dele, mas assim, ele falou: "Você já ouviu o testemunho do fulano? Você sabe que ele é filho de pastor, né, sei". Ele falou: "Cara, eh, ele fala que perguntaram pra ele uma vez qual foi a primeira referência de Deus, primeira, experiência de Deus na vida dele. E ele fala que foi à noite, nas madrugadas, que ele ia beber água, ia no banheiro na casa dele, e ele ouvia você ouviu esse testemunho? Não ouvi, mas eu já imagino que vem por aí. Ele ouvia o pai dele conversar com Deus na sala, sozinho conversar com Deus. E ele falava assim: "Cara, meu pai tá conversando, é porque ele existe, é porque Deus existe". Então eu fiquei pensando nisso, cara. Eu queria muito que meus filhos vissem eu falando com Deus, cara, desse jeito. E pensasse assim: se meu pai se meu pai fala com Deus, é porque ele existe, cara, entendeu? Então eu falo assim: "Cara, eu quero muito que meus filhos tenham essa referência. E eu quero muito que a minha comunidade viva isso, Os pais da comunidade que os também, né. pais da comunidade tenham ideia disso, tipo assim, cara, é real. O Deus dos meus pais é real. Eles falam com ele todos os dias, eu escuto eles conversando à noite". É impressionante. E aí, cara, isso veio forte no meu coração. Eu falei assim: "Cara, eu preciso puxar esses homens, alguma coisa que as mulheres, você faz qualquer chá aqui, dá 150 mulher, esses homens aqui a gente tem que fazer alguma coisa pra ver". E foi difícil, cara, porque no começo deu uma galerinha, a gente fez no formato culto, né, auditório e tal. Depois eu falei: "Cara, não é isso ainda". A gente fazia toda semana. Aí Tá. uma primeira semana viu muita gente, a segunda semana já veio bem menos. Terceira semana quase ninguém. Eu falei: "Cara", eu sentei com o Fábio: "Fábio, vamos pensar isso aí". Aí vamos fazer de 15 dias, aí fomos de 15 dias, aí tinha que arrumar banda, aí a banda não podia, aí, cara, começou a dar aí eu falei: "Cara, não tá rolando, não tá rolando". Aí eu fui pregar numa igreja de um amigo meu, cara, e eu cheguei lá na igreja dele de manhã, e eles: "Ó, irmãos, estamos começando o culto aqui agora, fica à vontade, tem um café da manhã aqui, tal, 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 Deus tal". Aí eu: Tá "Cara, aí, né. que legal, cara". O culto deles é culto, o café da manhã, eles servem um café da manhã todo domingo e isso é culto. E eles partilham a mesa, tal, e depois: "Irmãos, agora vamos cantar umas músicas aqui", e tudo é culto, tudo é celebração, tudo é falei: "Cara, isso é uma ideia boa, cara, isso é uma ideia legal". Aí eu falei: "Pô, acho que eu vou pensar nisso, cara". Aí eu sentei com o Fábio, falei: "Fábio, você acha que a gente fazer isso, um momento de mesa, de partilha? Porque isso é uma coisa que aproxima as pessoas, a gente sai um pouco dessa coisa do auditório, né, que, Uhum. pô, auditório a gente já tem no domingo, né, vamos tentar fazer uma coisa diferente". Aí: "Ah, o que que você pretende?". Eu falei: "Ah, vamos tentar fazer as mesas ali fora, sei lá, sair do ambiente, vamos pra quadra. O que que você acha?". Ele: "Ah, pode ser uma boa ideia, e tal". "E aí, o que que você". Aí vamos fazer com pizza, aí a gente pediu pizza, aí tal. Aí um dia a gente saiu pra almoçar, eu e o Fábio, aí a gente foi lá eu falei assim: "Ô Fábio, tem o Zezinho, cara, o Zezinho, cara, é o membro lá da nossa Do igreja que Mister o Pio lá, Mister né. Pio, é". Uhum. Aí ele: "Vamos lá conversar com ele". Aí, cara, eu estava conversando com ele. A gente tinha vivido uma experiência recente, eu com a família do Zezinho, né, Uhum. o irmão dele tinha ficado muito doente, tinha ido no hospital, tal, e o irmão dele milagrosamente se recuperou, foi um negócio bem legal. Aí a gente foi almoçar lá, eu fui conversar, o Zezinho estava lá, eu falei: "Cara, acho que eu vou". Eu falei: "Ó, Zezinho, a gente tem um projeto na nossa igreja". Cara, fui na loucura, assim. "E a gente quer fazer isso, 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 tal, 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 tal. O que que você acha?". Ele: "Cara, conta comigo. O que que você precisa?". Eu falei: "Cara, preciso de hambúrguer, preciso de cheeseburger. Você tem cheeseburger aí pra". Aí ele: "Ó, quanto você precisa?". Eu falei: "Ah, cara, nossa reunião hoje dá uns 15 pessoas. Ah, vou separar 25 sempre pra você, beleza?". Eu falei: "Ah, beleza". Aí eu falei: "Cara, legal, já temos, tal".
Aí eu falei, pô, a gente pode fazer na chapa lá, tal. Aí o Brunão, que é o cara lá que também tá com a gente hoje no negócio, ele virou pra mim assim, mano, e se a gente fizesse esse hambúrguer na parrilha? Eu falei, nossa, vai ser sensacional, cara. Mas e aí, você topa ele? Não, cara, eu topo, vambora, a gente leva a parrilha, eu levo a parrilha lá e a gente monta. Aí a gente começou a montar, esquema com a parrilha. Aí a parrilha é uma parte, Não, né? já é É, um espetáculo ali, já é isso. um negócio que chama atenção. E aí a gente montou um esquema legal, assim, sabe? De momento. Aí a gente fazia Lectio Divina, fazia o louvor e tal. Mas precisava de mais conteúdo. Aí um dia a gente fez na sala lá em cima, preparou e falou assim, mano, é o primeiro do ano, vamos lá. Eu quero ouvir o que tá pegando pra Esse foi o vocês. primeiro que eu fui. Foi esse ano? Foi, Foi esse ano. esse ano. Tá, Tudo que eu te contei foi antes, né? perfeito. E aí eu falei assim, ó, vamos organizar. Porque eu falei assim, não adianta eu ficar respondendo pergunta que não está sendo feita. Então, quero saber o que está pegando para É isso aí. vocês. Então, se eu quero tocar no coração desses homens, eu preciso ouvir eles, né? É isso aí. Então, foi aquilo lá que a gente fez. A gente sentou, botou no quadro, dividimos em grupo e vamos. O que vocês querem falar? Não, mas é isso aí. Fala da dinâmica, porque Ah, tá. pensa o seguinte, tem alguém neste momento vendo você, ouvindo você, Foi. e que o cara tá com um BO lá, e ele, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui com os homens da minha igreja. Eu quero que eles sejam uma referência de espiritualidade para os filhos. Eu quero ver esses homens quebrantados diante de Deus. Eu quero que esses homens tenham experiência viva com Deus. O que eu faço, cara? Eu já tentei isso, eu tentei fazer um culto, veio pouca gente, veio muita gente, deu certo, não deu certo. Eu sinto que eu não tô andando. Talvez tenha um cara lá, sei lá, do outro lado do Brasil, que tá com desafios muito parecidos. Então, eu me lembro muito bem desse dia, e foi um dia que eu saí dessa reunião, cara, que baita esquema. Sabe por quê? A gente faz isso na empresa. Exato. É Por que daí a gente que. não faz isso na igreja? É daí que Sabe, veio a o gente faz negócio. isso na empresa. Mano, isso é uma coisa meio que. Então, Tô conta o que a inventando gente nada, fez né? aquele dia, né? Conta o que a gente fez aquele dia. Não tava inventando nada. A gente pegou uma coisa que. Assim, eu preciso saber como saber o que os homens da nossa igreja estão querendo falar, estão querendo. O que toca no coração deles? Aonde dói? Onde que dói? Porque às vezes vai doer de alguma forma, mas pode ser que a gente encontre uma coisa que dói em todo mundo. Então a gente dividiu, né, em grupos, os homens que estavam presentes, né? E demos cartolina para todo mundo lá, né? Caneta. E falou, vamos trabalhar. E aí eu quero que vocês escrevam, falei para eles, quero que vocês escrevam aí na cartolina aquilo que tá pegando para vocês. O que vocês gostariam de ouvir, que tá defasado, é precário? O que vocês acham que o coração de vocês anseia aprender? O que é desafio para vocês? Quero ouvir isso aí. Legal. E aí a galera começou a rabiscar lá, né, E o na que cartolina. saiu dessa... E aí depois de recolher, né? Primeiro a gente fez uma decupagem, né? Eu fui falando, eu fui colocando lá no quadro. A gente foi vendo o que era realmente uma coisa que parecia com a outra. Perfeito. E aí montamos todo um esquema, assim, de temas, né? Exposto. Inúmeros temas, né? Muitos Tinha temas, bastante coisa. muitos temas. E aí eu fui vendo com todo mundo aquilo que era desejo... A gente foi agrupando os Foi temas. agrupando os temas. Né? Então, isso aqui tem a ver com isso. Foi direcionando. Né? Alguns foram eliminando. O Tony Stark, né? Puxando aqui e tal, puxando. Computador tudo isso da lousa branca, né? Da lousa branca. Só que eu... aí foi... É isso aí. Exatamente. E aí, no final, eu falei assim, cara, agora, por exemplo, temos um esboço. Uhum. E aí eu peguei esse esboço e botei ele bonitinho só, e a gente fez uma linha do tempo, né? Dos nossos encontros. Uhum. Busquei bibliografias que pautassem, fossem base para essas temáticas que a gente queria, dois livros, né, que acompanhariam a gente. E Silêncio de Adão? Foi o Silêncio de Adão e... Me esqueci. Pensamentos redimidos... Emoções redimidas, pensamentos transformados. Eu acho que é isso. Beleza. Se não, é o inverso. Então, se você estiver ouvindo aí... é o contrário. Pode ser que seja o contrário. É um livro do Ricardo Barbosa. Mas eu acho que é isso. É pensamentos redimidos... Emoções redimidas, pensamentos transformados. Ou pensamentos transformados, emoções redimidas. Alguma coisa assim. Tá? Enfim, mas foi essas duas bibliografias com os temas que a gente tinha pensado falar. E chamei pessoal
e pessoal profissional para falar dessa área. Então, chama psicólogo, chamamos pessoas que trabalham com treinamento, mentoria, né? Chamamos pastores para falar também Uhum. sobre a temática, gente com know-how para poder ministrar as palestras, regada de um delicioso cheeseburger, né? É isso Toda aí. última terça-feira do mês, É a terça do a hambúrguer da gente galera. começa já ouvindo uma boa música, comendo um hamburguinho na mesa, E é legal porque a partilhando, galera já senta já junto, senta começa a bater junto, papo e as mesas tal. estão todas meio que juntas, aí vai servindo um hambúrguer, já É é tudo intencional a parada, né? tudo Muito legal, intencional para muito que a legal. gente entenda que é um encontro onde a gente partilha o alimento, comida, e tal, e também o alimento espiritual. Uhum. E no final a gente sempre tem os grupos de oração para a gente orar sobre aquilo que Deus falou com a gente, aquilo que Deus está ministrando. Então, a gente teve várias experiências legais, né? De gente que, agora no final, a gente fez os testemunhos, né? Sim. De gente que não ia na igreja, mas ia no carpintaria, né? E gente Pessoas que. decepcionadas com a igreja, machucadas pela igreja, e que Exatamente. encontraram ali um ambiente Seguro, seguro, um ambiente confessional. E acho que um dos termos que alguém falou lá nesse dia foi sem máscara, né? sem máscara, sem máscara. E as pessoas poderem falar das suas vulnerabilidades sem medo, né? Uhum. Todo mundo, né? Sim, Pastores, né? Não, leigos, todo mundo junto na mesma perfeito. mesa, partilhando. E aí isso me deu uma alegria da gente colher os primeiros frutos, de ver que em 2 anos a gente chegou numa receita bonita, né? Ano que vem vai ser um outro desafio. A gente está tentando ver outros formatos, outras coisas que dá para melhorar, né? Eh, mas a gente quer continuar, a gente vai continuar, obviamente, mas a gente quer talvez melhorar a questão do envolvimento da galera, até Uhum. na partida do pão, né? Uhum. Deixa desafogar um pouco o Zezinho, deixar ele que patrocinou a gente, né, o ano inteiro aí, Tá certo. mas tentar ver outras possibilidades, mas sempre para melhorar. Agora que a gente chegou num grupo, né, a gente começou o nosso grupo variou, veio de 10, 5 pessoas, tal. Hoje a gente tem aí 30 pessoas que vão sempre, né, já são 30 homens. Ainda é pouco para o número de homens da nossa comunidade, mas já são um grupo Cara, fixo é que um primeiro passo, né, é, cara? Assim, é. e você E vê, muitos frutos, né. quando tem o post no Instagram, a minha esposa me manda. Olha que legal. É ela que me lembra de que tem carpintaria naquela Que semana. legal, cara, que Você vê, legal. cara, que como isso é importante, como isso é relevante. E eu me lembro muito bem, bom, dos assuntos que a gente tinha selecionado. Então a gente falou sobre masculinidade saudável, a gente falou sobre amizades, companhias, eh, comportamento do homem no trabalho. E, cara, nossa, assim, foi Virilidade, né. bem observado. E aí, teve 2 momentos do Carpintaria, assim, eu acho que me marcaram mais. Um foi quando a gente recebeu aquele cara que, que é palestrante, Tem o Marco e Aurélio. Marco Aurélio, e ele falou sobre mentoria. Isso, Então, como é que a gente pode ser mentor da próxima geração? isso aí. E que, cara, tá absolutamente conectado com o que a gente estava falando até agora. Sim, Cara, como é que a gente viu tudo que aconteceu com a gente? Então, como é que a gente faz para poder corrigir, é. mudar Eu o, sempre falo sabe? para os homens lá que principalmente os homens da nossa idade, assim, né, eu tenho 37 anos, e eu falo que a nossa geração é uma geração que é a primeira geração, com a oportunidade de ser a melhor geração de pais, né, dos últimos tempos. Porque a gente tem muita informação, a gente tem acesso a Perfeito, muita informação, perfeito. a gente sabe muito do que causou alguns problemas, então a gente tem a possibilidade de ser excelentes pais, né? De ser pais É. que vão. Não que os outros pais não tenham sido Não, excelentes, não, não, mas assim, pais que vão atrás daquilo que é o melhor, né? perfeito, Porque tem perfeito. acesso a isso. Os nossos pais talvez não tivessem esse acesso
né? Não tinham como É isso chegar a aí. isso, não sabiam, né? É isso aí. Mas a gente pode, né? A gente pode fazer isso. E a gente tem, além do acesso a muita informação, a gente tem uma referência. E Isso. você sabe que eu passei muitos anos da minha vida preocupado com essa questão de referência. Quais são as referências que eu tive, sabe? E preocupado em como é que eu poderia cuidar da próxima geração, sendo que eu via tanta falha nas referências que eu tive. Só que hoje eu vejo com mais clareza que eu tenho muita referência do que não fazer. Como não fazer isso? Eu já sei. Então, se eu fizer o contrário do que eu assisti sendo feito durante um período, Uhum. cara, eu já A tenho um gente já baita tem, começo. a gente já tem o que não fazer, né? Então, entende? E aí, veja só. Isso me leva para a questão de como a gente se comporta na empresa, tá? No nosso trabalho, para quem trabalha, né, no mundo corporativo, mas, cara, a gente nunca acerta 100%. Uhum. A gente tá sempre tentando. Cara, o que que a gente vai fazer então para encantar o nosso cliente, para o cliente ter uma experiência legal? Aí você vai voar na Azul lá, o cara escreveu lá, o tripulante viu que o passageiro não estava se sentindo bem aquele dia, escreveu, espero que seu dia fique melhor, porque ele estava indo pro enterro do pai, que não sei o quê, sinto muito pela perda do seu pai, que seu dia seja azul e tal. E o cara, nossa, tive uma experiência maravilhosa. As empresas estão procurando isso, só que elas nunca acertam 100%. Às vezes elas tentam acertar e acabam errando. Cara, é isso. No fim do dia, o que a gente tá fazendo mesmo na igreja é isso. Então, cara, ó, tinha um modelo no carpintaria, não tava funcionando, e aí a gente começou a ajustar, tamo num modelo, agora a gente quer dar um improve no modelo, vou melhorar o modelo. É isso, cara. Vai dar certo? Sei lá. Só posso garantir uma coisa, 100% errado não vai dar. É. Concorda? É, isso aí. Então é o processo de aprendizado e de ir fazendo. Porque o seu modelo que você faz do carpintaria hoje, talvez se o cara que tá ouvindo a gente lá, se ele fosse fazer exatamente a mesma coisa, não daria o mesmo resultado. Só a questão é, como é que isso é na tua É, região? Como é que eu isso é sempre, na eu tua sempre digo igreja para as local? pessoas que quando tem algum evento assim que a gente faz, alguma ideia que realmente dá certo, eu sempre digo para elas assim, eh, ouçam a comunidade, vejam o contexto, né? Porque é isso, a comunidade ela dá sinais daquilo que ela precisa É. e como que ela faz. Ou que ela tem de expectativa. Exato, você não consegue fazer muita coisa logo quando você chega num lugar por causa disso, porque você precisa conhecer. Então Isso meio que mesmo. você tem que conhecer o povo, saber como é que funciona, quais são os desafios, por que que eles vão para esse por que que tem até porque, por exemplo, quando você chega em Campinas, né, você tem uma desconfiança natural. O povo campineiro ele é desconfiado, né. É, Então, assim, é chega um verdade. cara, tal, esse cara É chegou verdade. A aí, gente é quer dizer muito peculiar, cara. então, exatamente. Até eu chegar nesse coração desse homem aí, é uma jornadinha, entendeu. É, Então, cara. assim, e Verdade. olha que quando eu assumo esse projeto, eu já tô na igreja já fazia 3 anos já, 4 anos, né. Então eu tô há 5 anos aqui em Campinas, né, 5 anos na igreja. Então hoje eu sinto que eu tenho a confiança deles, eu sinto isso, pelos testemunhos que a gente ouviu lá, Uhum. então hoje, graças a Deus, mas foi um processo. O Fábio é a mesma coisa, o Fábio também quando chegou, não sei se ele contou aqui, mas quando ele chegou ele conta que ele ficou um tempão até que a igreja como um todo Sim. entendesse, desse carta branca para ele começar a fazer as mudanças que precisavam ser feitas. Então tem que ter muita paciência, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, tem que Hum. fazer leitura, é tentativa e erro, É né. tentativa e erro, É tentativa e absolutamente. erro, É, né. Então é assim, a isso gente aí. vai atrás das coisas e vai O, errar, vai o cair. segredo é, eu costumo dizer que é errar rápido, errar barato e errar novidade. É, exato. Porque errar a Então, mesma coisa não dá. é isso aí, Então, exatamente. na minha adolescência tinha um pastor que dizia assim: "Ó, vai cometer pecados novos". É isso aí. Ele falava É isso. isso, Eu é achava isso. mó barato isso. Ele falou: "Cara, para de cometer Não, é pecado a mesma coisa repetido. não dá, né, Não, cara? para de cometer o mesmo pecado, vai cometer pecados novos". É isso Porque aí. o pecado a gente vai cometer, então a gente vai errar, a gente vai É vacilar. isso. Mas não vacila a mesma E, coisa, e, e né, errar vacila rápido tem a ver com eu tô fazendo e eu tô o tempo todo olhando para o que eu tô fazendo e pensando, cara, dá para fazer melhor? E não é dizer que não é uma questão de não ver suficiente, achar que não é suficiente, nunca tá bom. Não é isso. aham. Mas a questão é,
cara, tá legal, tá dando um resultado um pouquinho massa, dá pra fazer alguma coisa melhor? Uhum. É o que você tá falando pra mim do próximo ano de E carpintaria. assim, por exemplo, isso é uma coisa importante também, que às vezes a pessoa, nossa, mas uma parrilha, tal, negócio maneiro. Mas, ó, chegou um tempo que a gente falou assim, a parrilha também tá virando um negócio que tá dificultando o encontro. Porque eu precisava sempre do Bruno lá É pra um trombolho, você depende de um cara. de um cara. É. Aí eu falei assim, mano, a gente tem que viabilizar isso. Então ela voltou pra chapa. Que a Beleza. igreja tá tem a lá na chapa, cozinha tá da lá na igreja, cozinha da tá tudo igreja, certo. chapa, Se e é o cara gostoso igual. que costuma fazer não for, tem outro Tem cara que outro sabe lá e faz, vai se dar não um der, eu jeito, né? faço, É. porque a chapa tá lá, entendeu? A chapa Isso não aí. vai mudar. Então, qual é a dica? É assim, faz com o que tem, cara. Legal. E viabiliza o Boa. melhor fato, entendeu? Boa. Porque às vezes as pessoas, mas eu não tenho uma parrilha, mas eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho uma quadra pra fazer. Não, olha o que você tem pra fazer, o que tem na E mão, uso que tem. vê o que dá pra fazer, usa o que Sensacional. tem, entendeu? Porque o importante é isso, é você experimentar, é você fazer com excelência o máximo que dá, Uhum. né? Não fazer nas coxas, porque isso é uma coisa que a gente acha que as pessoas não percebem. As pessoas percebem. Opa. Do senhorzinho ao mais novo, a galera percebe que você está fazendo uma coisa boa de todo o seu coração ou uma coisa mais ou menos, É isso aí. entendeu? E isso faz toda a diferença. Você dá o trampo, vai lá, vai chegar uma hora que aquilo ali vai virar de algum jeito. Pode ser que vai virar para te mostrar para outro lado ou te mostrar que aquilo ali é realmente um negócio que vai dar certo. Pode crer. Cara, bom, eu já te agradeci, eu quero te agradecer de novo. Imagina, cara, eu que Obrigado por ter agradeço. vindo e, Nossa. cara, que tempo legal de visitar um pouco da sua história que eu não conhecia. A gente se conhece há pouco tempo, Sim, né? sim. E eu diria que a convivência ela é pouca, né? Uhum. Principalmente porque eu acabei não ficando na sua igreja. Então, Sim. eu fui pra igreja multi, mas ainda tô ali, faço parte, Tá convivo lá com com a gente. vocês. E aí, cara, que legal ouvir da onde vem tudo isso, porque começa a fechar a conta, né? Você começa a, agora eu tô entendendo porque esse cara prega desse jeito. Agora eu tô entendendo porque que ele tem essa vibe. Pô, agora faz sentido isso. E muito legal. Então, obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo. Eu espero que você que tá assistindo ou que tá ouvindo, que você se inspire de alguma forma. O intuito dessa conversa que a gente tá tendo aqui é inspirar você a ser um servo melhor, um pai melhor, um pastor melhor, e um discípulo de Jesus melhor. E eu espero que isso, de alguma forma, essa conversa te inspire. Cara, como é que a gente faz pra te alcançar, pra chegar até você? Qual que é o melhor meio? Instagram? Instagram. Twitter? O que é a melhor rede pra Eu te tenho achar? tudo isso aí, cara, mas o Instagram é o que eu mais mexo. Vai lá, @RodrigoQ, Legal. Q de Quintana, né? Rodrigo Uhum. Q. Só Rodrigo o quê? @RodrigoQ. Legal. Tô lá no Instagram, tô também no X, né? Ah, No verdade. X. Verdade. Tô no Threads também. Tô em tudo isso aí, mas cara, O o Instagram é o o que lugar eu. onde tá sempre É onde eu alguma tô coisa ali. atualizando as coisas, Legal. tô mexendo, é ali. Legal. Tô mais ali. E também na PIB de Campinas, se quiser me achar na PIB de Campinas, @PIB Campinas é o Instagram também, @PIB Campinas é o YouTube, o canal do YouTube. Legal. Tem no Spotify também as mensagens nossas lá, as séries de mensagens. Muito A bom. gente faz no canal da PIB, tem tudo lá também. Bacana. E é isso. Então, obrigado, eu que agradeço pelo convite também. Um privilégio, uma honra aí ter sido convidado para Bah, participar. privilégio é meu. Valeu demais, Thiagão. Olha só, então, na descrição aqui, tanto no Spotify, se você estiver ouvindo a gente, quanto no vídeo aqui do YouTube, você vai ver os contatos do pastor, você vai ter acesso ao YouTube da igreja dele, você vai poder assistir ali as pregações dele e tudo mais. E eu recomendo que você assista as pregações do pastor Rodrigo. É impressionante. Todas as vezes que eu vou à igreja, eu já tive a oportunidade de falar isso pra você. Todas as vezes que eu vou na primeira e ouço uma pregação sua, Jesus fala comigo. Amém. Diretamente. Amém. Claro que toda pregação é relevante, Sim, tá sim. ok. Mas assim, é impressionante como todas as vezes quando eu ouço você pregar, Jesus fala alguma novidade pra mim. Jesus me Amém. traz algo novo. Muito legal. Deus abençoe você e até o próximo. Tchau. Valeu.